Meus amados, olha, vocês que me acompanham há 23 anos, falando de qualidade de vida, agora no Pode com Mara Cedro, estúdio aqui na Avenida Paulista, gente, no Estúdio Mara Cedro. Estou recebendo e com muita gratidão a Deus, olha, pela minha amiga querida. E nós conhecemos uma amiga queridíssima, mas tão querida, gente, que eu só tenho a falar assim, Deus, obrigada. Obrigada. E hoje ela vai fazer o Pode com Mara Cedro e em breve ela terá o Pode com Maristela Pedrotti. Uma pessoa que a gente ama gratuitamente, porque vocês vão observar, ela não é só uma mulher linda. Quando eu falo lindo, vocês que me acompanham há muitos anos, vocês sabem. Não adianta ter lindo só aqui, na estética. Tem que ser lindo no coração, tem que ser lindo na alma. Tem que ser realmente uma pessoa que tem o brilho. Não adianta brilho de maquiagem. Brilho de maquiagem não esconde o mau caratismo. E essa menina é especial, é bênção de Deus. Ela era minha apoiadora, posso contar um pouquinho bem rápido? Pode. Ela era minha apoiadora, nós não nos conhecíamos, só por telefone, pelo WhatsApp. Ela apoiava sempre, sempre o Quality by Mara Cedro, que vocês acompanharam aí durante 23 anos, a gente está em transição. E agora o Pode com Mara Cedro nos aproximou. Deus faz as coisas no tempo certo, no momento certo, na hora certa. Né? Eu sentia de falar com ela, olha, te convidá-la só para vir, falar sobre, né, os produtos incríveis, a Maristela Pedrotti, que é uma mulher incrível, mas também do Maristela Joias, porque assim, nossa, o que ela realmente passa para nós, presentearmos, não é verdade? Olha, os nossos convidados são peças, desde perfumes, sabe? Olha, porta-chaves, carteiras, olha, bolsas lindas. Pode tirar o olho que aquela ali é minha, viu? Não fique aí com o olhão, não, tá? Então, peças lindas. Olha só. Olha, gente, são coisas semi-joias maravilhosas do Maristela Joias. Então, ela vai hoje participar do Pode com Mara Cedro. A Maristela Pedrotti, da Maristela Joias. E ela vai falar um pouquinho a respeito, sabe, desse trabalho incrível que ela faz, dessa trajetória dela, abençoada. Porque eu sempre digo para a Maristela que tudo que a gente faz, tudo, gente, ou de bom ou de ruim, Deus nos ensina. Aquilo que a gente erra, Ele ensina, porque nós temos o livre-arbítrio, não é verdade? E Ele quer a todos. E essa mulher, ela é muito especial mesmo. Ela faz, mesmo às vezes distante, às vezes no interior, quando você viaja, Sim. a gente sem se falar, Deus faz com que eu faça muita reflexão, pensando nas coisas que a vida nos oferece, o que Ele nos permite, né? E quando a gente não faz aquilo que Ele pede, Ele fala com todo amor e carinho, vai ligar sim, vai fazer sim. Exatamente. Maristela, por favor, linda, olha, o microfone é todo seu. Olha, que maravilha, adoro o microfone, viu? Eu aprendi a gostar, porque eu não estava acostumada com o microfone, né? Minha voz hoje também é resfriada, um pouco rouca, mas linda, é como sempre um prazer estar conversando aqui com você pela primeira vez. E, enfim, apresentar os produtos, né, Mara, no seu Pode com Mara Cedro. Então, tudo podem conhecer, pode conhecer os produtos, pode olhar as pulseiras, pode fazer perguntas. Pode conhecer mais um pouquinho a Maristela Pedrotti, esse ser humano incrível. E pode também, com Maristela Joias, você conhecer um pouquinho mais a respeito dos produtos que ela oferece. Porque, assim, para os nossos convidados, vai brindes incríveis, maravilhosos. Olha, eu acredito que todos nós gostaríamos de ter uma pulseira dessa. Maristela, por favor. Eu estou enxergando muito pouco. E assim, só que ela vai falar para nós aqui, porque ela mexe só com joias verdadeiras. As encomendas que a gente faz para ela, desculpa, enquanto você abre... Então, cada pulseirinha, elas têm uma frase, né? Então, essa, por exemplo, diz, são as tempestades que te ensinam a navegar, né? E a outra, por exemplo, é fé, força e coragem. Essa diz amor somente. Então, tem diversas cores, diversos temas. Essa Deus é fiel, gratidão. Essa daqui, abençoado por Deus. Então, são vários temas com diversas cores. Tem marrom, azul claro, cores de rosas, branca, preta, azul marinho. Todas todos os gostos. Pink, lilás. São diversas cores de pulseiras. Essas nós usamos
para presentear os nossos... As caixinhas são personalizadas, como vocês podem ver, né? Com o logo Maristela Joias. Todas as caixinhas em veludo, tudo muito bem feito, bem organizado. E esses são brindes, na verdade, que nós usamos para presentear os nossos parceiros. E aliás, nós entregamos para os nossos parceiros presentearem Os os convidados. convidados para conhecerem a marca, porque a marca em si ela só faz joias por encomenda em ouro e prata. Então, nós só fazemos orçamentos para joias em encomenda em ouro e prata. E isso serve para que conheçam a marca Maristela Joias, porque a marca não tem loja física. É uma marca bem privativa, é bem privada, não tem loja física, e vocês conseguem entrar em contato somente através do WhatsApp e através do Instagram, no privado do Instagram. Não respondemos nos comentários que tem ali, que todo mundo vê. Então, você tem que chamar no privado, e eu respondo no privado, e depois dou o telefone no privado. Se você chamar pelo Instagram, a gente dá o telefone do WhatsApp. E se chamar no WhatsApp, se ligarem no WhatsApp, não atendo, porque vem o número desconhecido. Então, tem que chamar no WhatsApp, por mensagem, e aí falando que deseja um orçamento em ouro e prata, aí respondemos no WhatsApp. E, enfim, aí temos sacolas, que é muito boas para usar na praia, tem necessaire, tem tudo que a Mara já comentou aqui. Coisas incríveis. E o que eu... Assim, desculpe, mas o que eu vejo, gente, por exemplo, a gente trabalha, você vai ver aqui, em breve, o Maristela, Pode com Maristela, aqui, Maristela Pedrotti, ela vai ter os convidados dela, a gente tem muito empresários. Então, para suas empresas, para você, olha, Maristela, eles aqui, eles dão para a gente de brinde, mas você, de repente, tem a tua família, não é verdade? Tem a esposa, tem ali a filha que vai casar, você quer uma joia e você... Anéis de formatura, Exato. pingentes, brincos, Então, você fala, olha, eu tudo. tenho aqui um modelo, quero que você... Olha, Maristela, faça um projeto para mim e faça um orçamento. Eu tenho certeza absoluta que essa joia será feita com todo amor e carinho e você vai poder presentear. Porque isso tudo aqui são brindes realmente para os nossos convidados. Ela não atua em cima desses brindes, ela não faz esses brindes. É bom a gente deixar bem claro, não é verdade? Sim, sim. Que isso aqui realmente é um presente que a gente dá para os nossos convidados, nossos empresários, nossos cantores, nossas atrizes, enfim, os nossos convidados queridos. Então, estou deixando bem claro que senão a pessoa fala, poxa vida, que bacana, né? Você vindo aqui fazer conosco, Pode com Maristela Pedrotti ou Pode com Mara Cedro, é tudo em casa, é tudo em casa. Nós te recebemos com todo amor, com todo carinho, a gente tomando um lanchinho, tomando um vinho, tomando um chazinho, tomando um café. E assim, você vai receber isso aqui. Mas a encomenda é somente a joia que for feita com ouro, com prata, ou ouro e prata. Aí você faz o pedido direto com ela faz o projeto dentro do que você queira, se é um brinco, se é um pingente, se é um colar, eu tenho certeza que você vai ficar extremamente satisfeito. O que eu acho legal que é assim, aquela joia diferenciada, você não está comprando numa vitrine onde tem 1000 da mesma maneira. Não é verdade? Exatamente. E além de você ganhar uma amiga para o resto da vida, porque além de você ser cliente e sair com uma joia super feliz, que você encomendou, eu tenho certeza. Porque não tem quem realmente... Nós éramos só parceiras por telefone. Isso. Só pelo WhatsApp, olha lá. Só pelo WhatsApp. E hoje, graças a Deus, você vê como Deus faz as coisas da maneira dele e do jeito dele. Hoje eu tenho Maristela como se fosse não só essa grande parceira, mas como se fosse uma filha, uma grande filha que está vindo hoje aqui para somar no nosso estúdio, não é verdade? Amém, Maristela? se Deus Não é? quiser, né? E fala um pouquinho da tua trajetória. Mara, é uma trajetória, assim, de criança, praticamente, né? Eu era criança e já tinha paixão por joia. Sempre tive muita habilidade, assim, de trabalhar com as mãos. Então, eu já confeccionava, assim, pecinhas, pulseirinhas com nome escrito, com linha. Fazia com linha, tipo coisinhas de hippie. Já fazia, assim, os trabalhos artesanais que a escola pedia, eu gostava que fizesse. Eu fui aprendendo de criança. Minhas avós gostavam de fazer tricô, crochê, mas eu já não tinha habilidade para isso. Então, eu fazia mais pulseirinhas e ia
tricotando, assim, com agulha e com a mão mesmo, formando nomes em pulseirinhas. Olha que interessante. Mas assim, tudo manual, né? E com isso eu tinha bastante habilidade, pintura, essas coisas. Depois, como meu pai seguiu a carreira jurídica, é uma trajetória bem, assim, de altos e baixos, porque começava uma coisa, parava, começava outra coisa, parava. E como ele seguiu a carreira jurídica, nós fomos obrigados a mudar várias vezes de cidade, porque de advogado ele foi promovido a juiz, e juiz segue várias comarcas, né? Sim. Então, eles são promovidos e de uma cidade para seguir carreira, porque eu vim do interior onde bem distante. Então, fomos seguindo carreira, ele foi seguindo carreira e levou a família junto. Então, passamos por diversas cidades até chegarmos em São Paulo. Em uma cidade que nós passamos, ele foi juiz. E minha mãe e meu pai desenhavam, apesar de ser juiz, ele já desenhava joias para minha mãe. Olha que incrível. Olha o DNA. Pois é, ele sempre desenhou joias para minha mãe desde moço, porque quando ele era jovem, ele foi seminarista, depois ele estudou direito, foi advogado, teve o escritório de advocacia, prestou concurso, passou para juiz e passou a viajar. E minha mãe morando no interior, que vinha de Palmital, imagina, sou de Palmital, próximo a Assis, Ourinhos, Marília, né? Naquela região bem distante. E quando ele passou, ele tinha um escritório em Palmital como advogado, passou para juiz no concurso e ficou fazendo, sendo juiz de Assis, depois de Ourinhos. E daí ele começou a ser promovido, mas como ficava muito distante, uma das promoções, ele foi promovido para Porto Feliz. Aí não tinha como a família estar junto, ele ia e voltar todos os dias. Aí fomos obrigados a mudar a família toda para Porto Feliz. Eu tinha 10 anos de idade na época. Nessa época, então, mudamos de Palmital, com a família toda para Porto Feliz. Vou contar rapidamente para você entender. Ele sempre desenhando joias, mandando fazer joias. Mesmo quando ele mudou para Porto Feliz? Sim, mesmo quando mudou para Porto Feliz, ele já tinha uma trajetória, já tinha passado por advocacia, juiz, sempre mandando fazer joias para minha mãe, porque ele desenhava. Sim. Mesmo como juiz, ele já desenhava e mandava fazer joias para minha mãe. Eram joias belíssimas. E eu já assistia meu pai sendo advogado e sendo juiz, e sempre fazendo esboço de joias, e depois as joias apareciam. Mas ele nunca confeccionou joias, mas mandava fazer as joias. Sim. E eram joias lindas, né? Que a minha mãe sempre ganhava dele. Cada trabalho que ele tinha, ele um tanto era para casa, outro para compra e outro para uma joia ou outra para minha mãe. Então, eu tinha paixão por aquelas joias, mas eu era criança, eu não podia usar. Minha mãe não deixava nem chegar perto, não podia pegar. Veja bem, eu não podia pegar nas joias, mas podia ver uma ou outra eu podia ver. Olha. E eu ficava meio que frustrada, porque algumas eu podia ver e outras não. Porque ela falava, quando você crescer, mamãe vai deixar tudo para você, mas por enquanto você não pode ver. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não posso ver as joias, né? Mas ela deixava eu uma joinha ou outra. E enquanto meu pai dava umas joias caríssimas para ela, ele dava uma joinha para mim. Uma joinha. Então, eu sempre tinha uma joinha, sabe? E aí, né, mudamos de Palmital para Porto Feliz. Ele foi juiz da comarca de Porto Feliz. De Porto Feliz fomos para Itu. Itu ele foi juiz também. E de Itu ele foi transferido para Valinhos, que foi onde tudo mudou, onde mudou a nossa vida. Por que mudou a nossa vida? Porque ele era, em poucos meses de Valinhos, que é onde eles estão hoje, onde meu irmão nunca saiu, e depois ele foi transferido para São Paulo, que é onde eu estou agora, e sozinha praticamente, porque eles voltaram para Valinhos e eu permaneço em São Paulo, no apartamento onde eles moravam, né? Com Deus. Com Deus, né? Com Deus. Sozinha. E aí houve um episódio com alguns meses morando em Valinhos, aquelas joias todas que ele passou a vida inteira desenhando e fazendo. Para minha mãe, muitas eu vi, outras não. Ele era juiz da cidade e teve um episódio que marcou a vida da família.
Porque, como ele era juiz, tinha a casa do lado que era de uma médica. E, por engano, eles invadiram a minha casa. Né? Eram 5 elementos, 5 indivíduos, que entraram na minha casa achando que era a casa da médica, porque, por serem assaltantes, eles queriam o que a médica tinha no consultório, que era Nossa. produtos médicos, Sim, né? sim, Remédios, certo. injeções, drogas, tem coisas que Sim, médicos utilizam utiliza para para anestesia, enfim. essas coisas, que era uma clínica que tinha ao lado Da onde vocês... da onde nós morávamos. Certo. E pessoas conhecidas de Valinhos. Daí, eles acabaram entrando na nossa casa. E eu e meu pai estávamos na sala, que era uma casa de 2 andares, que existe até hoje. E eu estava na sala em cima com meu pai. E meu irmão e a minha mãe estavam no andar de baixo. Nossa. E meu irmão usaram como isca o amigo do meu irmão, que estava chegando. Meu irmão desceu para abrir a porta para esse amigo. E eu, assim, resumindo, voltando um pouquinho, eu estava chegando da educação física e vi um carro parado com vários moços estranhos, assim, parados, assim, e um deles me encarou e eu olhei também, mas normal. E à noite, no final da tarde, já era noite, meu irmão desceu tocou a campainha, nós não era interior, ninguém trancava as portas. O meu irmão desceu para abrir a porta para esse amigo que ele estava aguardando. No que ele desceu, minha mãe desceu junto, eu estava com meu pai na parte de cima. E só vi um barulho lá embaixo. E, de repente, o meu irmão falando, minha mãe pediu, eu vi minha mãe falando, pelo amor de Deus, eu fiquei sentada, meu pai também. Aí subiram correndo a escada. Meu Deus. E aí eu nunca tinha visto meu pai tem, você sabe que juiz pode usar arma, né? Eles têm autorização. Sim. Mas meu pai nunca havia mostrado a arma para mim, nem nada. E aí eu estava sentada num sofá aqui, meu pai no outro sofá ali. E aí falaram, doutor, o negócio é o seguinte, o senhor deita no chão, põe a mão na cabeça, a menina fica aí, o senhor fica deitado. E sua mãe lá embaixo com seu irmão? Minha mãe lá embaixo com meu irmão. E a menina vai ficar andando com a gente para mostrar onde tem isso, joias, onde tem isso e aquilo. E daí foram 5 horas de assalto, pegaram o carro, levaram, botaram tudo que tinha. Eu tive que ficar mostrando onde tinha joia, onde não tinha. E eu passeando pela casa com os bandidos, falei, ó, isso é joia, isso é bijuteria, isso é roupa. Ai, meu Deus do céu. Aí ele biju serve. Falei, bem, mas as minhas joias eram joinhas, né? E eu lembro que, como eu ainda sentada, um dos mais... eu lembro da cara de todos eles, né? Eram 5, mas eu só vi 4. E aí eu falei, essa joia aqui não vou dar, não vão levar, porque eu segurei na mão, eu fiquei com a mão fechada, eu entreguei, falei, vai tirando tudo e pode me entregar. E eu segurei uma joia na mão até o final do assalto, andando com eles, eu fiquei com a joia na mão. Só tipo assim, eu fiquei com a joia, mas eu fingi que ia arrumar o tênis, né? E guardei a joia assim na meia. E corajosa. Em que idade você tinha? Eu tinha 13 anos. Uau, corajosa. Tinha 13 anos na época. Guardei a gargantilha, que era uma gargantilha cheia de pedrinhas, né? Era toda trabalhada, que meu pai havia desenhado, inclusive, mandado fazer com olho de tigre. E a pulseirinha também de olho de tigre. A pulseirinha levaram, porque eu andava já cheia de joias. Falei, essa daqui eles não vão... Porque minha mãe vivia reclamando, né? Então, eu falei, essa daqui eles não vão levar. Porque era a única joia que ele desenhou e deu para ela e ela deixava eu usar. Ah, entendi. E ela me deixava usar, que era dela. Ela falou, essa você vai usar, mas é da mamãe. Eu falei, tá bom, mas toma cuidado para não perder e tudo. Eu falei, essa eles não vão levar. A pulseirinha levaram, mas a correntinha eu segurei. Depois, com muito jeito, eu escondi na meia. Na meia. E aí, foram 5 horas de assalto. E levaram todas as joias, inclusive aquelas que eu nunca vi. Tinha visto. E daí, quando descobriram que o meu pai era juiz, esse que eu já tinha visto, eu não vi.
era de família tradicional daqui de São Paulo, que estava lá, a família tradicional de São Paulo. Nossa, o bandido, É, o porque ladrão. ele que era o cabeça, né? Que levou, que era usuário de droga, de família de São Paulo tradicional. Meu Inclusive, era Deus. família de políticos e tudo. E só que ele tinha várias ramificações, os assaltantes, eles tinham várias ramificações, que eles forneciam a droga para esse indivíduo. Entendo. E eles precisavam... De um cabeça para articular. porque eles precisavam, esse moço tinha dívida com eles. Entendi. E ele falou, agora ou você paga ou a Oh. gente vai dar cabo na tua família. Então, eu falei, Meu como que ele ia fazer? Eu falei, "Ó, você se vira, então a gente vai ter que fazer um assalto." Aí ele falou, então tá bom, então vamos para algum lugar fazer um assalto. Só que não podia ser na cidade de nenhum deles, que eram essas Olha. cidades próximas, né? Eles eram do interior, todos Aí, os bandidos. Porque no fim foram pegou presos? todos eles, Foram- pegou todo mundo. Só que, tipo assim, não podia ser na cidade de nenhum deles, nem em São Paulo. Tinha que ser na cidade que não fosse de nenhum dos marginais. Perfeito. E nem do Bambambam, que era o usuário de droga, Certo. que era de político importante. Perfeito. E daí loucura, menina. não foi nem em Vinhedo e nem em Valinhos. Quer dizer, não foi em Vinhedo, foi em Valinhos. Porque eles sabiam dessa médica e dessa clínica. Só que o intuito era clínica. Era Era levar, clínica. era levar o que ela tinha de drogas, drogas que eu eles digo, queriam- anestésicos, o que dentro de um consultório Dentro do contexto, pagaria a dívida dele. dívida deles o que tinha dentro do consultório da médica, Sim. que era mais interessante. Que era tudo... Era equipamentos, essas coisas que tinha dentro da clínica médica. Entendi. Não uma casa normal. Mas é uma casa que, sem eles saberem, imagina. Mas quando eles entraram na Que casa, viram- que viram que era uma casa e não era clínica, eles já estavam lá. Exato. Então não tinha como sair mais. Aí fizeram a limpa ali Fizeram mesmo. a limpa ali mesmo. Aí descobriram que meu pai era juiz, porque abriram. Ele não estava lá embaixo, mas fuçaram nas gavetas, viram os documentos e acharam arma. No que acharam a arma, meu pai já estava rendido no chão, eu estava na cadeira. Minha mãe estava circulando na parte de baixo, juntamente com meu irmão, que não havia subido ainda. E meu pai estava no chão. No que eles viram que tinha arma e meu pai era juiz, não deu outra. Esse que era o mais violento, subiu, correndo as escadas, meu pai com as duas mãos na cabeça. Ele falou, aí, doutor, o negócio é o seguinte, é um boi para não entrar, uma boiada para não sair, com as duas armas na mão, porque com a dele é com a do meu pai. Aí meu pai não falou nada. Eu falei, o senhor é uma boiada para não entrar, é um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Ou o senhor fica quietinho, mas quietinho ele já estava. Imagina, né? com as mãos na cabeça. Ele já estava rendido. Então, meu pai não fez nada. É lógico. Aí foi finalizado, ficaram mais de 5 horas, botou todo mundo sentado no sofá, eles conversaram conosco. Falaram, bom, então o negócio é o seguinte, doutor, nós não fizemos nada com a sua família, já enchemos o carro do senhor com todas as roupas, todas as joias, tudo que o senhor tinha. Nós vamos trancar todo mundo no escritório, só que antes vamos trancar a família de vocês. Vamos pegar o carro do senhor, com tudo que está dentro, mais esse outro moço, e vamos até a casa dele fazer outro assalto. Nossa! Então, com o carro do senhor, com tudo que tem dentro, nós vamos fazer assalto na casa do outro moço, do outro menino que abriu a porta, que foi o chamariz que abriu a porta. O amigo do seu irmão. O amigo do meu irmão. Sim. Então, aí foram na casa do amigo do meu irmão, roubaram a casa dele também, limparam a casa dele também, roubaram o carro dele, encheram do carro dele e sumiram. Aí, conclusão, ficou todo mundo preso dentro do escritório, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Aí, cortaram os telefones que tinham ali, e meu pai guardava telefone, sabe aqueles telefones antigos? Sei. E a gente tentou fazer ligação direta com aquele telefone. E meu pai e meu irmão, conseguiram fazer a ligação direta. O senhor dá no mínimo... Como a gente vai roubar outra casa, o senhor aguarda pelo menos, se o senhor quiser ficar vivo, ou manter a outra família viva,
Vocês vão ter que esperar no mínimo 1 hora e meia para poder chamar a polícia, se quiser. Coisa, menina. Caso contrário, a outra família fica morta. A gente mata a outra família. Então, vocês vão ter que esperar para tentar qualquer coisa 1 hora e meia. E aí, para qualquer tentativa de tentar sair daqui do escritório, que a gente vai trancar vocês e levar a chave. Meu Deus. Então, a gente teve que ficar bonzinho, fechado dentro do escritório por mais de 1 hora. Aí eu peguei a meia, falei, ó, mas sobrou isso aqui. Ai, meu Deus, que menina Sobrou isso corajosa. aqui, ó. 13 aninhos, meu Deus. 13 anos, sobrou, eu já era meio bandida e não sabia, né? Olha, que loucura, meu Deus Corajosa, do céu. não bandida. Corajosa. Eu falei, eu não vou deixar isso aqui embora. Porque minha Meu mãe falou, Deus. minha mãe falava tanto, eu falei, isso aqui eu não vou, eu segurei até o fim e ainda tentei, guardei na meia. Na Falei, não, meia, na olha meia. a cabeça. E circulei o tempo inteiro, eu sozinha na casa com eles, tive a chance de, falei, ó, posso ir até a cozinha tomar água? Eles deixaram, eu olhei pro telefone que tinha assim no corredor, falei, será que eu ligo, será que eu não ligo? Falei, pensei, o Espírito Santo falou assim, não, você não tenta nada. Voltei para a cadeira, sentei, fiquei lá esperando. E aí, como roubaram todas as joias, eu prometi para mim mesma que um dia eu ia recuperar tudo de novo. Olha, Entendeu? que Tipo, de alguma lindo. maneira eu vou recuperar de novo. Como, não sei, mas, enfim, eu tinha 13 anos. O tempo passou, tudo passou, aquela... Assim, eu acordei no dia seguinte e falei, mãe, fala que é mentira, que isso não aconteceu. Ela falou, não, filha, aconteceu, é verdade, os armários estavam vazios, uma roupa ou outra tinha sobrado, as joias tinham levado, a cozinha eles deixaram uma bagunça, sabe? Então, tipo assim, tudo que aconteceu... Um trauma muito grande. Tudo que nossa. aconteceu realmente foi verdade. Então, quase mataram meu pai, né? Então, e hoje eu fui estudar direito depois e eu costumo dizer o seguinte, reza para não brigar comigo, porque é um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Entendeu? Porque realmente é uma coisa que fica para a vida inteira, não tem como. Hoje eu penso assim, eu não entro em briga. Mas se você quiser brigar comigo, é exatamente isso. É um boi para eu não entrar. Mas quando eu entro, não é nem para perder. Sim. E pode demorar o tempo que for. É uma boiada. Porque sabe quanto vale um boi? Porque eu tive bois depois, eu investi em bezerro. Minha família vem de fazendeiros. Eu investi, a gente já teve Nelore, Zebu. Toda a família vem de fazenda. Então, nota-se de onde eu vim, né? Sim. Do interior. Certo. A família de meu avô era fazendeiro. Meus bisavós tinham muitas fazendas, enfim. Meu pai nunca gostou disso, ele tem mais de 100 obras editadas. E eu me formei em Direito, fiz pedagogia, parei o curso com poucos meses para finalizar o curso no Mackenzie, depois fui estudar no exterior, quando me formei. Sou bacharel, não tenho a OAB, porque eu falei, é um fardo muito pesado e eu com esse instinto assim de meio justiceira, né? Porque eu falei, se fosse para ser advogada, eu não vou querer ser só advogada, eu ia querer estar no Supremo. Lógico. Meu pai chegou no Supremo, então eu não vou querer ser menos que meu pai foi. E eu acho que ele foi muito generoso até. E depois pegaram todo mundo e me fizeram fazer o reconhecimento. E aí eu vi o sim. E foi muito rápido que pegaram, demoraram? Não, foi rápido, porque meu pai era juiz, né? Então, como ele era juiz da comarca de Valinhos, a polícia pegou rápido. Mas as joias, como o ouro derrete, tudo que era em ouro foi derretido. Foi derretido. E muitas coisas desapareceram. O que sobrou foram relógios de brilhante, coisas que tinham diamante. Sim, sim. Essas coisas a polícia devolveu para a gente. Então, são joias que foram devolvidas, porque diamante não derrete, brilhante Exato, mas não é derrete. o ouro mesmo. Não né? tem ouro. É diamante, brilhante e não derrete. Certo. Não, mas o ouro que eles podiam derreter... Tudo que tinha ouro sumiu. Certo. Então, não foi devolvido. E daí, quando eu tive a oportunidade de fazer todos os cursos que eu tive... Estudei para comissária de bordo, teve 11 de setembro na época... estudei canto, tudo que eu pude estudar na minha vida, eu estudei.
mas aquilo estava na alma, na essência minha, porque meu pai já desenhava, eu tinha feito essa Sim, promessa. estava no DNA, não Eu já não tinha feito tem- essa promessa para mim, né? Que eu ia recuperar, recuperar de alguma forma. forma, mas eu ainda não vivi nem metade dos meus sonhos em termos de recuperação nisso, né? Então, tipo assim, daí eu fui estudar para ser ourives. Aí fiquei 2 anos Olha, estudando para ser ourives. Aí eu aprendi como se faz, como que se confecciona uma joia. Fiquei 2 anos na bancada aprendendo a confeccionar joia, como dar liga, como fazer a joia. Daí eu cansei de ficar. É um trabalho muito. A joia exige muito de você, né? É muito solitário. Então, você fica ali trabalhando. Em 3 horas eu fiz uma aliança em prata. E tem que ter uma oficina. Eu desisti daquilo, eu falei, não, agora vou investir numa marca e vou ter os meus ourives e trabalhar com uma marca somente em ouro e prata. E foi onde nasceu a Maristela Joias com 2 T's, porque já existia uma Maristela Maristela. Joias com um T só, que é de Goiânia. O pessoal confunde comigo, mas não sou eu, né? Porque Certo. Maristela Pedrotti é É. um T, é Maristela Pedrotti, que é meu nome, né? Que tem um T. Exato. E a Maristela e a marca é Maristela Joias com 2 T's, e aí o Google autorizou que eu criasse a minha marca. E então a minha marca, ela envolve a minha história de vida, os meus sonhos muitos sonhos que eu não pude viver, né, pela profissão do meu pai. E porque a prioridade era a carreira dele, a profissão dele. E então a minha marca, ela já assim, financiou assim sonhos de muita gente. Ela pode. Não existe essa. Você é gordinha, você não pode ser a modelo da minha marca. Todos podem. Você tem idade, você não pode ser a modelo da minha marca. Você é baixa demais, você não pode. Você é alta demais, você não pode. Você não tem dinheiro para pagar, você não pode. Não, todo mundo pode representar a Maristela Joias, porque é um sonho que eu tive. E quem é a dona da marca sou eu. Então, ninguém precisa ir por caminhos errados, porque eu represento a minha marca, eu sou a dona da minha marca, ela é patenteada, e não existe coisas erradas na minha marca, entendeu? Então, uma vez que eu sou responsável por ela, os olhos do dono que engorda o gado. Com certeza, sem Né? dúvida. Então, eu sou responsável pela minha marca e as pessoas que a representam, eu sempre estou de olho, sempre pode fazer isso na minha marca? Pode, desde que você não pose nu, não faça com vulgaridade. Você pode fazer com a sua câmera, você pode fazer na sua casa, você pode fazer ao ar livre, mas tudo com decência, tudo com discrição, tudo. Tem crianças, tem vovós, tem tudo. Então, é uma marca que preza pela família, que preza pela discrição, que preza... porque é meu nome, né? Exatamente. É o nome da minha família, é o nome do meu pai. Exatamente. Tem uma carreira por trás disso. Eu não Exato. casei com ninguém, eu ainda carrego o sobrenome do meu pai. Exato. Que tem o sobrenome do meu irmão, E que é por assumiu isso- o nome da família, que tem os meus sobrinhos, que são gêmeos, E que eu- vai continuar com o nome, né? Que eu não tive os meus filhos, eu não me casei. Então, é o nome, é o legado que o meu irmão assumiu, que é advogado, e que eu respondo que tudo que é pago com o meu nome. Exatamente. Né? Que é o nome do meu pai ainda. Exato. Eu acho que, assim, eu vejo da seguinte forma. Eu conheço muitos apoiadores que ela apoia, como eu, que realmente, tipo assim, olha, várias apresentadoras de televisão, várias, não vou citar nomes, mas olha, vou mandar beijo para ela, Joy Hernandes, beijo. A nossa querida menina que cozinha maravilhosamente Tem bem. a Raquel Alzier, Raquel, meu amor. Beijo, beijo, beijo. Tem Iório Neto. Nossa, o Iório, que é uma graça. Iório Neto. Tem a Madalena Barros, nossa Baladão, fotógrafa também, maravilhosa, incrível. Então, e gente, muitos parceiros, queridas pessoas que, assim, respeitam essa credibilidade,
essa joia do nome Maristela Joias. Porque, assim, eu acho que é por isso que a gente se dá tão bem, que a gente tem esse pensamento. Eu acho que as pessoas, todo mundo pode tudo. Eu acho que com o nome da gente, com a nossa credibilidade, com a nossa transparência, só pode realmente, eu acho, aquilo que é de lisura, aquilo que é realmente correto, que é certo. A gente não quer nada que não seja dentro do... Sabe? Ah, mas então vocês são muito chatas. Então nós somos muito chatas, né? Porque o belo é belo, mas não precisa de repente, sabe? Olha, porque eu tenho 67 anos, me sinto no direito. Olha, Maristela, eu vou fazer uma revista aí para pessoa da minha idade, mas eu vou fazer praticamente com o busto de fora e vou estar usando tua joia. Não, mas entenda, tem pessoas que já representaram, mas tem a beleza que não é vulgar. Exato. Eu já tive modelos que representaram com seminus, assim, modelos... Mas sem ter vulgaridade. Com sensualidade. Exato, mas para mostrar a joia. Mas sem ser vulgar. Sem ser vulgar, que representando a joia. Então, com uma certa nudez, com uma certa sensualidade. Tem os meninos também que representam as joias da Maristela Joias. Mas eu estou te falando o seguinte, tipo, tudo sem ser vulgar, sem ser... São vários produtos que já foram Aquela feitos. coisa gratuita, vulgar, que a gente vê hoje. O que eu quero dizer é que a minha marca, ela não exige que você se prostitua. Exatamente. Você está entendendo? Perfeitamente. É isso que eu falo. Você pode representar... até me desculpe os parceiros que eu posso estar esquecendo de falar aqui, porque eu tenho vários parceiros. O que a minha marca não existe, porque eu sou mulher, né? Então, por exemplo, muitos eu nem conheço, eu comecei a conhecer pessoalmente agora. Tem a Renata Top Show, que me representou por algum tempo também. Tem muitos outros parceiros aí. A minha marca não exige que você, eu entrego os produtos e deixo as pessoas fazerem como elas preferirem fazer e representar. Mas com classe, sem vulgaridade. Do estilo dela. Exato. Então, cada pessoa tem o seu estilo, faz do seu estilo, como ela prefere fazer. E eu aprovo ou não a fotografia. Mas é tudo feito com... todos eles fazem melhor do que eu mesma faria. Então, eu sempre gosto. Tem as gordinhas, as plus que fazem. Que é bárbaro, gente. Se você pegar desde o começo do meu Instagram, tem as joias que foram feitas com cápsulas de revólver, sabe? Com cápsulas de revólver também teve esses produtos. Olha que viraram joias, anéis, pingentes. Tem gente que não gostava nem de ver. Mas, tipo assim, tiveram vários produtos da Maristela Joias. Então, surgiu daí dessa coisa de eu querer, tipo, resgatar essa perda... Essa síndrome de Estocolmo, vamos dizer assim, Exato. que não me apaixonei pelo bandido. Pelos bandidos, mas é uma coisa que te deixou assim... Não, eu quero recuperar uma parte do que foi levado das joias da minha mãe, das joias da família. Né? Eu nunca nem vi. Muitas delas eu nunca nem vi. Eu nem conheci, eu não vi. Minha mãe falava, você vai ficar com todas elas, mas na hora certa a mamãe vai te dar, porque você é muito criança, são joias muito caras e eu não vou mostrar agora para você. Eu era muito criança. Mas você vê como eu vejo tudo à mão de Deus. Ela poderia perfeitamente ser uma menina super traumatizada, daquelas assim, olha, bitolada, não é verdade? Ela deixou isso dentro dela desde os 13 anos de idade, pelo menos é a minha maneira de ver, se eu estiver enganada, diga. De dizer assim, não, de uma certa forma, um dia eu vou recuperar isso. Ela recuperou, não só as joias, mas ajudando milhares de famílias, milhares de pessoas que... atuam sonhos sendo concretizados, não fica só no sonho a vida inteira. Então, você vê, tem pessoas que pegam aquele trauma e carregam para o resto da vida e descem escada abaixo. O que você fez? Você fez disso uma estrutura para você atuar dentro de uma área que você te marcou, recuperando não só para a família inteira,
o orgulho da família, com certeza, você fazendo essas joias, somente joias, você não atua com semijoias, e realizando não só o sonho dela, mas os sonhos de quem você apoia, de quem você está ali dando oportunidade. Se a pessoa lembrar que é oportunidade, porque muitas vezes, que bom a gente receber, gente, sabe, um querido de um cantor, e você presentear a pessoa, sair com um sorriso nos lábios. Nossa, que... E a Maristela, ela faz isso com a família. Quando você encomenda a joia da família, da avó, da bisavó, da mãe, daquela filha que está fazendo 18 anos, 15 anos, ela está realizando sonhos. Exatamente. Você sabe que começaram a chegar, assim, quando eu fazia o curso, começavam a chegar joias joias antigas, maravilhosas, que ninguém confecciona mais hoje em dia, de antepassados, que iam morrendo, as Sim. pessoas iam vendendo. E, assim, joias que... para a gente derreter, Uhum. para fazer outras coisas, que eu falo, meu Deus, dava até dó, porque você fala, derreter essa joia, né, porque a pessoa quer derreter para fazer Uma outra joia. uma outra joia, mas joia de família. Aí eu entendi aonde foi parar as minhas naquela época, as da minha mãe, que não era nem minha. Porque quando chega para um ourives derreter, é porque alguém já morreu, a família não sabe o que fazer, alguém já separou, ficou de herança. E aí, tipo assim, eles mandam derreter a joia que tem história, sabe? Que não vende numa Gaster, não Sim, vende numa não vende, Tiffany, não não vende vende. numa Vivara. Porque quando sai da joalheria, entenda, quando uma joia sai de uma joalheria, você paga uma fortuna nessas joalherias super caras, ela já não vale mais nada. Nada. Não vale o valor que você pagou ali. Acabou. Você pagou ali XY, não vale menos Y. Não vale mais. É. Então, e tem as pessoas que vendem pedras preciosas, que vendem... e com os ourives, você paga um valor, mas ainda é mais em conta Sim. do que você comprar na Com joalheria, que tem certeza. impostos, que tem um monte de coisa. Perfeito. E assim, e Maristela Joias não é só... É toda uma história de vida que tem atrás de uma marca. Exato. Porque uma marca é uma marca, mas atrás de uma marca tem tem a Uma história de vida da pessoa, né? Exatamente. Tem a história de tem os sonhos que eu vivi, tem a minha família, tem todo o embasamento que está por trás da marca, que é a Maristela Pedrotti. Que isso é tão valioso ou mais que a própria joia. Então, tem muita coisa e eu estou investindo nela há mais de 10 anos. E eu não saía, eu não gostava de aparecer, eu fiquei... Eu que o diga. Eu dava preferência para as pessoas fazerem. Eu que o diga quando eu te liguei, vamos fazer uma matéria. Não, lembra? Porque eu tinha meio que... Primeiro, porque meu irmão foi sequestrado também já. Meu Deus. E não tinha nada a ver com joia. Ele foi sequestrado em Campinas, no carro, com a esposa. Que loucura. Então, tipo assim, eu não... Era mais, assim, por questão de... pessoal minha mesmo. Eu falei, as pessoas podem achar que tem joia em casa e não tem. E eu não tinha esse conhecimento. Era uma coisa muito privativa, né? Então, para mim, era mais fácil administrar cuidando de um escritório fechado em casa. Sim. Do que estar lidando com pessoas. Que eu achava que lidar com pessoas era uma coisa muito difícil, assim, para mim. Depois de tudo que você passou. Então, né? e para começar, por não ter loja também, né? Não tem um referente. Então, era mais restrito, não tem loja. E era mais difícil sociabilizar. E a pessoa quer uma referência. Onde comprar? Não tem onde comprar. Não existe onde comprar. Você tem que falar Encomendar. Encomendar. Não tem onde comprar. Não posso te dar você não vai encontrar na minha casa. No shopping, você não tem. Não tenho loja em shopping, não tenho representante de vendas. Eu tenho parceiras que representam a minha marca, fazendo divulgação através de produtos que não são joias e são semijoias que eu entrego para as praias. Tem a Jane e a Jude, né? Exato, são minhas nossa querida Jane e Jude. Jude. Entregam as pulseirinhas, a gente não pode esquecer. Vamos trazê-las aqui. Isso, legal. Elas poderão falar alguma coisa também. Com certeza. Né? Então, tem a Nilza. A Nilza Nakamura. Nilza, nosso beijo, querida. Também é uma parceira. Nosso querido Nakamura, grande fotógrafo. Ela tem uma ONG incrível também. Tem vários parceiros assim que a gente vai
várias ramificações diferentes que eu vou colocando a marca para ela ser vista em diversos lugares. Exato. Enquanto ela está pequenininha, para ela ficar... Não, ela não é mais pequenininha. Pequenininha... Tem o Nil Bernardes, que trabalha junto sim, com, queridaço, com com o Iório, né, que é maravilhoso, amigo nosso. Eu acredito que são vários Chegou em nichos. São vários nichos. Chegou em diversos artistas. E olha que teve muitos artistas que negaram receber minha joia, a pulseirinha, porque quem é Maristela Joias? Não conheço, não sei quem é. Pá, jogava pulseirinha. Gente. Não quiseram receber. Mas esse artista também, desculpe, para mim, olha... E não sou eu que vi, porque eu não estava lá. Então, são pessoas horrorosa. Que me disseram. Desculpe. Eu acho estranho, porque, tipo assim, se eu tivesse cavalo dado, não se olha os dentes, né? Você está ganhando um presente. Não, veja bem, eu acho, meu Deus, por mais famoso que seja, né? por mais famoso que seja. Gente, isso aqui é valiosíssimo. Porque isso não enferruja, quando você isso não sabe valorizar o presente. Não é que um metal valioso. Exato. Isso. E fica lindo, você está me entendendo? Então, assim, maravilhoso. Não é uma coisinha que você coloca, amanhã está preto, amanhã já escureceu, amanhã você já joga. Não, ela não estraga, Mara. Ela não enferruja, disso. ela não estraga. O material é de excelente qualidade. Então, veja bem, eu acho que assim, esse tipo de gente eu não quero na minha vida. Ele pode ser o melhor cantor do mundo, pode ser a melhor atriz do mundo. Minha amada, olha, eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus... E olha, eu não posso falar, porque eu não estava no lugar, eu não estava presente, não foi... eu não vi, mas como eu entrego eu faço parceria com muita gente. Sim. E entrego, né, em caixinhas. Veja, tudo isso para mim, eu compro as caixinhas... as pessoas imprimem são personalizadas. São personalizadas, tudo. E as pessoas me contam, eu acredito, né? E chegam para... Se eu recebesse um mimo... Nossa, eu não sou famosa, né? Então, que dá pra gente... Porque eu não tenho joalheria, eu ainda não sou... Não, desculpa, querida. Eu vejo... Porque tem pessoas que falam, mas você não é famosa, você não tem loja. Desculpa, mas há mais de 10 anos no mercado... Eu vejo de uma outra forma, Maristela. Sem querer me subestimar, entendeu? Mas, assim, a pessoa falava, mas quem é? Não conheço, nunca vi. Linda, esse tipo de gente... Como a pessoa me contou... Esse tipo de gente... Falando, a gente não tem o menor interesse. Como eu não vi, eu não vou... Eu não vi, a história está me sendo contada, eu não vou julgar porque eu não vi. Mas como são pessoas que são muito leais a mim, porque recebem de mim e me contam, eu não vou duvidar. Mas eu digo para essas pessoas que são assim, você que está nos assistindo, eu não faço questão... Olha, gente, nesses 23 anos eu não sou ninguém. Eu sou, olha, um grãozinho de mostarda, uma eterna aprendiz. E eu peço a Deus todos os dias, quando eu acordo, em primeiro lugar, eu agradeço a Ele por eu estar abrindo os olhos, por ter saúde, estar viva. E assim, Senhor, dai-me saúde e afaste tudo aquilo que não é. Porque eu garanto que uma pessoa dessa é tão pernóstica, a tal ponto de dizer, eu não sei quem é Marista. Querido, desculpa, para mim, você não é um ser humano... É menos que lixo reciclável. Desculpe, a minha opinião, fique com raiva, meu Deus do céu, não sou ninguém, não precisa me conhecer, não precisa me acompanhar, só preciso de uma pessoa na minha vida, da minha família abençoada, dos meus amigos e principalmente de Deus. Então, assim, gente... Aqui a gente está de passagem. Para uma pessoa dessa agir dessa maneira, Maristela, pense bem o quão triste é essa pessoa, o quão essa pessoa realmente não conhece nada da vida. Por mais que ela possa ter muito dinheiro, pode ser uma super pop, superstar, ela não é um ser humano, ela é menos que lixo reciclável. Você me desculpe, mas é o meu recado para quem procede dessa forma, gente. Porque para nós, para mim, no caso, né, que é importante, no caso, uma vez que eu não tenho loja, porque eu tenho as pessoas que me conhecem. Por exemplo, meu pai é muito conhecido, né, no ramo jurídico. Mas por que eu uso Maristela Joias? Porque muitas vezes, se eu colocar o Maristela Pedrotti, já vão associar o ramo jurídico, Sim. já vai
ter aquela ligação. Perfeito. O Maristela Pedrotti não é conhecido mesmo. Mas é o seu sobrenome, é o nome que ela realmente... O Pedrotti é conhecido, sim. Nós Exato. temos 13 escritórios, Sim, entendeu? mas aí que tá. Ele tem uma mais de 100 família obras. respeitada. Agora, quem ganha... Veja bem, Maristela. Juridicamente, o escritório do meu irmão representa o Vaticano no Brasil. Então, eu Né? acho que essa pessoa... Ele está sempre na Itália, ele se hospeda dentro do Vaticano. Então, veja bem, essa pessoinha, esse serzinho... Mas os artistas, para mim, são importantes. Por quê? Porque eu vou ter uma visibilidade em termos de marca. Não, eu sei, mas Né? a tua visibilidade, nunca se diga que você... Porque você é uma pessoa tão atuante. Mas é que você é uma pessoa... E muitos conhecem você, e muitos são não me conhece, porque eu não apareci. Agora que eu estou começando a aparecer. Você, né? Você vê, eu não te conhecia, Maricela, até certo tempo atrás. É. Convidava você para fazer matéria e Sim. nunca conseguia. Sabe, eu dizia, ela deve ser muito tímida, é uma menina doce, é uma pessoa... Mas, assim, é uma pessoa... Quando você conhece e que você tem um outro olhar, não é só o olhar do interesse. Ai, é porque ela é minha apoiadora. Gente, eu quero... Se puder ser apoiadora, bênção. Se não puder, eu quero como amiga para a vida toda. E não é ela, Maristela Pedrotti, da Maristela Joias. Quem se aproximar, eu quero as pessoas verdadeiras, pessoas de verdade. Então, eu digo, não estou dizendo só esse dito cujo, essa dita cuja que falou isso, a pessoa... Não, eu artista... acredito no que os meus Sim, parceiros me sim. dizem, porque não estou dizendo que ou esse são artista barrados, fez não isso. podem entregar. Gente, esse grande popstar, querido, ele se acha maior que Deus. Ele se acha maior que Deus. E quem se acha maior que Deus vai responder aqui mesmo. Começa a responder aqui, porque Deus quer a todos nós. E não estou sendo piegas, porque muita gente, quando eu falo de Deus, as pessoas falam, é por causa da idade, porque ela é piegas. Olha, gente, se você não tiver um compromisso com um ser maior que nos deu vida, que nos dá vida, que nos permite estar aqui, e você não tem o respeito pelo trabalho de um outro, eu não considero como um ser humano, eu considero como um serzinho menos que um lixinho que não é reciclável. Desculpe, Maristela, mas eu digo isso para essa pessoa que não aceita e que se acha esse super popstar, você está me entendendo? Querido, seja popstar o tempo que Deus permitir, aproveite ao máximo, porque na hora que Ele te chamar, você vai ter muito que se acertar com Ele. Porque eu costumo valorizar todo mundo. Porque olha, se não é o moço que faz a caixinha, que faz que embala, que confecciona. Com todo carinho, com todo amor. E eu tenho que dar o arremate final, né? Porque Exato. sou eu que coloco também as pulseirinhas, que preparo a embalagem, que depois ponho os adesivinhos que vão em cada caixinha, Sim. Entendeu? E depois faço... Então, quer dizer, tudo tem o meu toque pessoal também. A amorosidade, então, o carinho. Tudo, porque as joias são confeccionadas à mão. Eu aprendi a fazer. Então, elas todas são confeccionadas à mão, cada joia, precisa de alguém desenhar, que nem um prédio, uma casa, né? É tudo desenhar. Minucioso. Um bolo que você faz, uma comida, um pão, é tudo confeccionado à mão para depois você estar na planta, para depois acontecer. Exato. Uma roupa que você desenha, né? Um croquis. Então, respeito é bom e todo mundo gosta, Maristela. Então, eu costumo valorizar tudo e todos. Para o show acontecer, para o circo da Fórmula 1 ser montado. Exato. Tem que ter toda uma equipe para aquilo acontecer. Assim, é uma joia para ela ser criada. Exatamente. Então, eu não menosprezo ninguém. Aí, fico pensando, gente... até a justiça para ela caminhar, né? Eu fico imaginando aí eu entro na parábola de Cristo, quem nunca errou que atire a primeira pedra, né? Porque, tipo assim, como eu não participava, justamente por lidar com joias, eu tinha aquele cuidado, aquela precaução, eu preferia ficar mais assim, resguardada e acompanhar o que as pessoas estavam fazendo e gostava de tudo. Mas chegou um momento que eu sabia que Deus ia chegar um momento que eu ia ter que começar a sair. Porque as joias iam exigir um momento também, porque
Tipo, eu tinha que expandir o negócio. Exato. O negócio cresceu muito. Graças a Deus, graças Cresceu a Deus. muito. E era necessário eu começar porque para eu continuar tendo credibilidade que eu já tinha por entregar, me comprometer em entregar, as pessoas já queriam saber quem era a Maristela. Então, quem é a Maristela, da Maristela Joias? Então, não tinha como continuar crescendo sem realmente mostrar quem é a Maristela Pedrotti da Maristela Joias. Se eu não aparecesse, se eu não saísse, se eu não me expusesse, se eu não começasse a me expor. Essa exposição é necessária. Essa exposição, hoje, por exemplo, porque quando eu convidei ela várias vezes, ela dizia muito sutilmente, né, muito educadamente, mas olha, não é o momento ainda. E Deus preparou o momento, não foi, Maristela? Foi. Foi lindo. Foi de repente. Eu cheguei, porque eu comecei a ser convidada para participar de academias, né, da Zane Assaf, que sou muito grata também a Zane, que me convidou para participar das academias. Hoje eu faço parte da academia das guardas municipais, da academia de letras das guardas municipais, da cadeira número 48. E sempre tem eventos e tudo, enfim. E aí você estava na classe... Era da nossa querida... Da Val Xelala. Val Xelala, Val Xelala, exatamente. Né? E aí eu chego, não era nem na classe do Jamil. Você estava na mais antiga, que era da Val Xelala. Da Val Xelala, exatamente. Do Samir Xelala, que é esposo, que faleceu. Aí você estava lá entregando a pulseirinha para a Val, aí eu chego... E não lhe conhecia pessoalmente, até então você... A gente nunca tinha se visto só por telefone. Nunca. Você estava entregando a pulseirinha para a Val. E aí, de repente, eu chego e falei, meu Deus, a Mara Cedro, eu nunca havia concedido entrevista para ninguém. Nunca. Eu já tinha convidado várias vezes. Foi na Casa de Portugal, Foi na Casa de Portugal. Né? Eu chego... Você estava lá entrevistando a Val, entregando a pulseirinha para a Val. Um evento grandioso, um evento maravilhoso. Evento, até sentei na mesa aquele dia, junto com os representantes da mesa, Val e tudo. Falei, meu Deus, a Mara Cedro. Ai, foi lindo, e aí, foi a primeira vez que eu pude dar... Eu sabia, eu já te falei várias vezes, né? Meu coração havia me dito que a primeira entrevista que eu fosse fazer na minha vida seria para Mara Cedro, porque a Mara, ela conversa de um jeito que ela toca o coração da gente, de uma maneira que... E olha que eu já havia conversado com todos os outros parceiros, e todos eles pareciam uma coisa assim, não, vai ser comigo a primeira vez, não, vai ser comigo, vai ser comigo, vai ser comigo. Isso homens e mulheres, né? Não, e quando eu convidei a primeira vez, você falou, Mara, ainda não é o momento. Aí eu falei assim, pensei comigo. Falei, bom Deus, se for, o senhor vai à frente. No dia que for para ser, será. É tudo feito à sua vontade. Eu gostaria de fazer a matéria com ela, porque, assim, todo mundo... Maristela Joias, Maristela Pedrotti. E a gente tinha uma curiosidade de conhecer a mulher, a pessoa, o ser humano, a empresária. Existe, né, uma pessoa tão doce por telefone. Mara, ainda não é o momento. Pai, no dia que for, se for comigo, amém. Se não for, Senhor... Está na tua vontade, na tua direção. E você vê como as coisas... Sim, e foi sem programar, sem combinar com você, nada. Ninguém combinou nada. Não, tanto que você viu... Você entrevistando a presidente, que é a Val. Val Xelala, maravilhosa. Importantíssima, Val, né? meu beijo. Muito simpática, muito, assim... Maravilhosa, né? Ela é fantástica. Também não a conheci naquele dia. E acabou a entrevista com ela, você veio conversar comigo. Posso fazer uma entrevista? Pode, não, Mara. Quando falaram que pode, Mara. Pode com Mara Cedro, entendeu? Tipo assim, depois... Aí foi a primeira entrevista da minha vida e, segundo você, me saí bem, né, Mara? Não, você ficou... Me segurando no salto não, ali. Não, para quem era tímida, agora, eu achei que era tímida. Você lembra que você falou a beça super bem, como nós estamos conversando aqui, como duas amigas. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa... Não, porque assim, tem pessoas que são realmente extremamente tímidas e a coisa não flui. Você está me entendendo? E ela começou a falar, gente, como se a gente já se conhecesse há não sei quantos mil anos. Ah, sim, mas já é como se conhecesse mesmo. Porque sabe, depois de tanto... super à vontade, eu falei, cadê pensei comigo, aquela moça tímida, mas, e assim, saí dali com uma sensação assim, Deus, obrigada.
Obrigada, obrigada. E olha que a gente conhece trilhares de pessoas, gente, é evento todo dia, se deixar. A gente gostaria de ter asas para poder estar em todos, e infelizmente não é possível. E foi muito boa a entrevista, gostei bastante. E eu acho assim, se Deus um dia me permitir chegar numa situação, não no cargo como meu pai chegou, porque eu não exerci a profissão dele, mas você sabe como é que é, né? Tipo, o fruto não cai longe da árvore, exato. né? Eu tenho no coração um pouco desse senso meio que justiceiro com as coisas. Então, eu gosto tudo muito certo. Esse negócio de brio, sabe? De valores. Fio de bigode. A palavra para mim vale mais. Vale mais do vale que... mais, porque eu nunca fiz contrato com ninguém. Quando eu tive que fazer contrato com uma pessoa, com a minha marca, eu fiz, cumpri, foi tudo pago direitinho, acertado, firmado em cartório, tudo certo, com uma pessoa do Rio de Janeiro, tudo, com a minha marca. Mas o restante foi tudo com a palavra, porque a primeira coisa que Deus fez foi a palavra, né? Exatamente. Se a pessoa não tem palavra, não continue. Né? Então, se a pessoa não tem, não continue, porque nunca dará certo. Então, primeiro você ganha a credibilidade, depois vem o dinheiro. Então, primeiro eu ganhei a credibilidade com a minha marca, depois você é recompensado, porque... Até banco é assim, você tem que ter crédito na praça, né? Se você não tem, não adianta. Tem que ter crédito. Exato. Então, tudo que eu prometi para as pessoas, foi cumprido. Eu cumpri, eu entreguei. E eu já fui criança um dia, né? Então, como eu já fui criança, eu falava, poxa, por que gente grande faz isso? Eu não pedi, eu não peço, vem gente grande para mim e fala, é titia, não é titia, mas assim... Amigas da minha mãe, eu vou te dar isso. Eu pensava, mas eu não estou pedindo, né? A pessoa está falando que vai me dar, depois não dá. Então, hoje em dia, eu falo o seguinte, se eu me comprometo em fazer tal coisa, a pessoa não pediu, e eu falei, eu vou te dar, então você pode esperar que eu vou lhe dar. Não, entendeu? Hoje, eu posso falar? Posso falar, se me permite? Pode. Gente, estou eu aqui, né? O Sérgio Oliveira, Serjão, né, Serjão? Parceiro aí, o Serginho, o outro Sampaio. Beijo, Serginho. Serjão Oliveira está aqui. A gente organizando as coisas. Eu ontem passei o dia todo no Distrito AMB, na Fispal, maravilhosa, incrível, arrasou. Chefes Brasil, beijo, sucesso para vocês até sexta-feira. Aí eu estou aqui me organizando, marquei com ela às 15 horas, de repente Maristela chega. Porque eu falei para ela, Maristela, olha, o estúdio está 100%. Profissional mesmo, 100%. Mas a minha recepção, faltam algumas coisinhas que faltam, não sei o quê, tô no corre sempre. Mas milionária, hein, sua recepção? Posso falar que é milionária? Agora mais do que nunca. Agora mais... Milionária, gente. Olha o que ela tem de equipamentos, computadores, câmeras. É muito dinheiro, hein? Graças a Deus. E tudo filmado. A Mari esconde, mas a linha de edição dela é milionária. Não, gente, graças a Deus. Os computadores, ela tem muito. Mara, é uma potência isso, sério. Eu só tenho a agradecer a Deus. Que é um elogio. É só um trabalho. Um trabalho. Aí eu tô aqui toda... Eu não estou podendo usar maquiagem, porque eu estou operada. Vocês que me acompanham sabem, eu operei os olhos, né, o olho esquerdo, enfim. E ainda ceguinha, enfim. Aí me chega a Maristela, gente. Olha, o que eu ganhei, as xícaras que eu ganhei, vocês vão, depois que lavar tudo, colocar na mesa, são lindas, dá vontade de não usar. Porque, olha, tem o dourado do meu podcast. Ela não sabia que meu logo... Não sabia nada. Aliás, ela só tinha o endereço para vir até aqui, mais nada. Não é verdade? Sim, não sabia. Gente, copos... totalmente com a borda toda dourada, xícaras. Vocês vão acompanhar com os nossos podcasts aqui, Mara pode com Mara Cedro e Mara com Maristela. Maristela Joias. Maristela Pedrotti, Maristela Joias. Teremos nossos convidados, terei os meus convidados, teremos os convidados dela que faríamos juntas, até ela falar, Mara, pode sair fora que agora eu estou pronta. Vou expulsar a Mara. Vou expulsar, mas tem esse poder todo, né? Não, graças a Deus. Sabe por quê, gente? Eu acho que Deus quer a todos felizes e realizados. Então, hoje nós conversamos sobre isso. Nunca faça nada aquilo que teu coração não está pedindo. Né? Primeiro, para você ter uma parceria com alguém, você precisa olhar no olho
E você falar aquilo, tudo, jogar para fora. Porque senão eu começo a querer agradar ela. Sabe? Isso não é amizade. Ela começa só a querer me agradar. E às vezes a gente não Essa quer. é a natureza da pessoa. Então, mas é bom que a gente fale tudo uma para outra, sempre. Porque é para sempre, é para a vida. É para a vida. E quando eu vejo muitas pessoas que acabam não dando certo por aí, eu vejo isso, a gente vê nitidamente, porque uma vai suportando a outra, não é verdade? Eu não quero ir, eu não... Fala, olha, Maristela, vamos chegar ao meio termo que nós duas gostamos? Vamos? Eu adorei isso aqui, Maristela. Nara, mas vamos colocar mais um pouquinho mais intenso. Aí, quando existe essa transparência, essa veracidade, a coisa flui. Porque todo mundo está feliz, todo mundo está realizado. E felicidade não está ligado, gente. Olha, eu estou realmente sobrando. Não é isso. Está sobrando para ninguém, eu acho que não está. Aqueles que falam que está, duvide. Então, meus amados, eu vejo que, assim, o potencial que você tem de como profissional, como mulher que fala bem, comunicativa, comunicadora, você está me entendendo? Ela não vai fazer só o pod com Maristela Pedrotti, Maristela Joias. Ela vai fazer também o Qualidade de Vida, o Quality by Maracedro, há 23 anos. Ela vai começar, se ela gostar, ela vai ser uma repórter, ela vai... Meu Deus, gente, eu estou com 67. Eu tenho momentos que eu preciso, às vezes, dar uma paradinha. Perfeitamente os grandes eventos, meu Deus do céu. Sabe? Gostaria muito de falar bem, viu? Uma coisa que eu gostaria mesmo. Você fala. Meu pai me chamou atenção ontem, porque pai é pai, né? Maravilhoso. Meu pai é uma coisa em que não tem... Eu falei, não casei, mas ainda tem meu pai ali na rédea, me levando na rédea curta, né? Aí ontem, ele, para variar... aquelas coisas de pai e filha, você tem que aprender a falar. Eu falei, mas meu Deus do Mais céu. do que você fala bem? Pai do céu, porque o meu pai é uma coisa, né? Mas também, ele... Não, é pai. É pai, né? Você está falando isso porque te ama. Mas, assim, a meu ver, eu não teria feito o convite, Maristela. Você pode estar certa. Mas ele vive chamando a atenção, né? E eu acho até bom, porque, tipo assim... É um incentivo. Eu acho que não é chamar... É chamar de uma forma que, assim... que você já fala muito bem. Então, eu vejo ela, quando eu fiz o convite para ela, falei, fique inteiramente à vontade. A nossa amizade não vai alterar nem mais e nem menos. Porque a melhor coisa do mundo, não quero, não vale a pena. Eu não me vejo nisso, porque pode testar. Eu acho que nós estamos sempre, eu, pelo menos, no caso, eu estou sempre me consertando, né? Mas mas eu sou boa no português, eu sou ótima para escrever. Como eu sou de uma família de escritores, não é? como ele já escreve muito, meu irmão também escreveu vários livros junto com ele, a maioria de quase 100, dessas 100 obras que eu estou lhe dizendo. Sim. E ele vende as obras, né? Então, meu irmão participou de várias obras junto com ele. Sim. Então, por exemplo, o meu português, quando eu quero escrever, eu escrevo muito bem. Mas nem sempre, às vezes estou com preguiça, eu baixo meio que eu falo errado, eu falo gíria, às vezes eu estou com preguiça. E eu acho que falar, eu me permito. A única coisa eu me permito falar gíria às vezes. Aí ele fica bravo. Normal, mas, gente, hoje na comunicação, o que eu não aceito. Mas na escrita eu não me permito errar, não. Eu não aceito. O português na escrita eu gosto de ser polido. Eu acho ter o português assim corretíssimo. E vou te dizer uma coisa, o que eu não acho legal, que a gente vê muito hoje nos podcasts, a gente vê muito também em programas de televisão, nós vai, nós fomos. Ai, triste, né? Gente, dói o ouvido e a vergonha alheia é pior. Não é dói na alma, porque, gente, eu digo sempre, eu tenho o JB Oliveira, meu mestre de comunicação, maravilhoso, você está me entendendo? Eu digo sempre uma coisa, gente, nunca é tarde para aprender. E a gente tem que ter a humildade, quando a gente não sabe, falar, me ensina. Porque se você quer entrar nessa área de comunicação, o que eu não posso conceber é alguém chegar aqui, Maristela, desculpa, não vai ao ar, não vai. Se a pessoa tem a humildade de falar, Mara, me ajuda. Agora, nós vai e nós fomos. Gente, meu amor, se prepare, todo mundo tem oportunidade. Eu estou falando porque eu sou uma cearense, vim de uma família extremamente humilde, mas põe humilde nisso, de passar muita necessidade. E Deus me abençoou, minha irmã me ajudou muito, minha irmã mais velha, meus pais trabalhando. Então, assim,
Gente, quando a gente realmente quer... Eu leio muito. Até hoje, às vezes, dá pane, porque a gente corre daqui, corre dali. E se você tiver vergonha de perguntar para o outro, me ajuda, eu não Mas estou eu já tive sabendo. muito medo de falar Então, em mas, público, mas você em viu que é falar. natural, flui. Quando eu falo por telefone, eu falo horas, gosto de falar, fico falando bastante, falo um monte. Mas assim, Aliás, cá entre nós, eu vou falar para o pessoal aqui. Gente, nós ficamos ontem, ontem, mais de 2 gente, horas, né? mas quando eu desliguei o telefone, e assim, eu esperando, porque eu tinha que sair. Quando eu olhei, eu falei, foi ontem? Não, foi anteontem, não. Anteontem. Ontem eu estava do Anhembi desde as 11 horas. O evento começou a partir da 1 e eu saí de lá 10 da noite. Hoje é A quarta. FISPAL. Então, gente, quando eu olhei no relógio, o horário que nós ligamos uma para outra, gente, levou mais de 2 horas. Eu falei, meu, quando é que eu tenho... Eu adoro o telefone. Não, mas o assim... telefone é comigo mesma. Tudo aquilo que nós falamos Tudo que eu não era, me né? vejo, eu gosto. Mas ver, eu gosto. Porque, por exemplo, se você aprecia uma água, você está vendo. Se você está tomando uma champanhe, você está vendo, está apreciando. Está comendo um bolo, está comendo um pão, está vendo. Então, o não conhecer a Maristela Joias é mais ou menos isso também. Alguma coisa que você ainda não provou, entendeu? Porque é uma joia que você ainda não provou no seu dedo, não provou no seu pescoço, num brinco que você não usou. É o provar. É o provar. Que não é e é o ver real. Que é o comer, beber e dormir. Exato. É o remedinho que você ainda não tomou, é o doce que você ainda não comeu. Aquilo que é desconhecido para você, mas outros já provaram. Já provaram. Então, se dê a oportunidade. Por exemplo, eu falo muito para minha neta, Liz, né? Lizoca. Te amo, Lizoquinha. Que a criança que não vai fazer outras... É uma comidinha que ela não comeu. Eu não gosto, vovó. Eu falei, mas você já experimentou Lizoquita da vovó? Não é? Aí, e tem coisas que a criança não faz, mas ela pode comer um docinho que ela nunca comeu. Exato. Uma comidinha que ela nunca comeu. Eu digo, se permita. Porque, de repente, aquilo que você desconhece... Mas você não vai comer uma joia. Exato, mas entendeu? Você vai experimentar. Poxa, deixa eu ver, eu quero fazer um pingente. Maristela, eu quero um pingente assim, assim, assim. Você desenha para mim, você vê quanto vai sair, você faz essa joia. Olha, o orçamento eu vou te dar depois. Fez o orçamento. Olha, fulano é tanto. Puxa, mas esse preço está bem acessível. Eu vou experimentar. Eu vou fazer essa primeira joia. Vou dar para minha filha, que vai fazer 18 anos, 15 anos. Amanhã, mais tarde, você não quer saber mais de joalheria. Sabe por quê? Você quer saber de fazer com a Maristela Joias. Por quê? O preço super mais acessível, porque não tem aquele montante de... Não é verdade? Ela pagou o ourives, ela está vendo a joia ser feita da forma que ela desenhou, da forma que você aprovou, e na hora da felicidade do olhar que a pessoa recebe, que foi feito para ela. Não está ali na vitrine com mais 3, 4, 5, 8 peças. Aquela peça é exclusiva para aquela pessoa que você solicitou. Olha, eu quero dessa forma. Ela vai mandar o desenho. Está aprovado? É isso. E você sabe que o ourives é o ser mais fofoqueiro que existe, né? É mesmo? Eu sabia. Porque o ourives gosta de falar. Eles gostam de falar. Porque, por exemplo, o ourives... tem pessoas que gostam de fazer dentes de ouro, por exemplo. Você nunca viu? Já, mas eu acho... Mas eu prefiro uma peça aqui. Ó, essa aqui, ó, é de Maristela. Ó. Maristela Joias. Maristela Joias, mas, por exemplo, para pessoas que gostam que dentistas fazem dentes com ouro, ou colocar piercing nos dentes, por exemplo... Eu acho lindo nos outros. Vão falar, não vão? Vão. Com algum metal? Exato. Ou na língua? Exato. Tem gente que põe metal na língua. É verdade. Fica aqueles piercing na língua. É verdade. Então, aí não deixa de ser um metalzinho. Então, falam muito. Então, dizem que ourives é um ser que precisa falar bastante. Aí você tem que reaprender a falar, porque você está colocando um objeto estranho na sua boca. Exato. Né? Então, dizem que o ourives é muito fofoqueiro, que fala bastante. Olha, gente, essa eu não sabia. Essa realmente... que ourives fala bastante. Na verdade, nem todos falam tanto. Mas quando a pessoa opta em colocar um piercingzinho no dente, um piercingzinho no nariz, um piercingzinho no umbigo, enfim, dizem que o ourives fala bastante.
Mas eu, por ter sido Orives, eu gosto muito de falar, mas eu estou sempre reaprendendo a falar, reaprendendo, consertando, arrumando, consertando. Tipo assim, porque as joias, às vezes, ou você engorda, emagrece, ou fica larga, então você tem que arrumar alguma coisa. Mas eu digo sempre, Arrebenta alguma coisa, tem que fazer ajuste, tem que tudo arrumar. na vida dá para fazer ajuste, só não dá para a morte. Não é? Quando É, Deus nos chama. Eu penso assim, por isso eu não tenho, ai, olha, meu Deus, olha, sou da área mas, de comunicação. Eu sou várias mas, entrevistas, eu sou uma eterna aprendiz. Sabe por quê, gente? Porque a sede de aprender cada vez mais. mas eu gostaria de poder ter este dom, que é falar, saber falar e falar bem como você, Meu como tantas outras Deus, pessoas misericórdia. falam. Linda, desculpa. Você, Não, com mas o decorrer do eu tempo, ainda com o não tenho decorrer do tempo, essa. você Eu vou vai fazer o ver. pod de Maria, eu vou fazer o pod. Pode com Mara Cedro, em breve pode É, com Maristela Joias. E eu digo para você, não estou dizendo só para te agradar. Quem me acompanha já há muito tempo, nesses 23 anos, eu sempre disse e sempre direi, gente, na vida ninguém sabe tudo, ninguém. E eu posso dizer, e eu afirmo, e vocês vão acompanhar aqui o nosso querido mestre J. B. Oliveira, né, que maravilhoso, e eu falo para ele, sou muito grata. Porque quando a gente tem a humildade de falar, olha, realmente eu não estou muito ligada nisso, não tenho muito conhecimento, me ajuda. A grande sacada é ter humildade de mostrar para o outro. Me ajuda. Isso aqui eu não entendo meio. É um artigo que mais que eu leia, eu não consigo assimilar. Quando você tem isso, Deus vai abrindo para todos nós, para todos nós. Então eu digo, gente, incentive seus filhos a ler muito jornal, não importa, sabe? Porque isso, a leitura traz para nós uma boa dicção, principalmente se ler alto. Não é verdade? É lógico que nem em todo lugar a gente pode ler alto, mas dá uma boa dicção, uma boa articulação, porque tem pessoas que falam e não movimentam, né? Ficam. Oi, tudo bem, Marcelo? então. Por favor, Marcelo. Não articula, não articula. Então, assim, gente, e não é vergonhoso, nada disso é vergonhoso. Vale a pena, sabe? Me ensina, olha, sabe? Caminha junto, olha, observa e começa a fazer. Deus muda todas as coisas, gente, e para melhor sempre, sempre. Quando a gente opta em realmente estar no caminho certo. Porque a gente tem o livre-arbítrio, então a gente pode escolher várias, não é verdade? O que é bom e aquilo que realmente a gente quer atalhos. E os atalhos sempre levam para o pior. Quando a gente tem um compromisso, um comprometimento com ele, vá sempre em frente, aprenda cada vez mais, seja humilde. E não é humilde, gente, de ficar, sabe, beijando mão. Não, é de ser sincero, olhar nos olhos. Maristela, eu não domino nada, isso me ajuda. Se você sabe, me ajuda. JB, meu Deus, esse evento a gente só vai ter jurista. Eu não entendo nada. Me ajuda, você me acode. Isso, gente, mesmo junto com as pessoas que estão ali, que estão, né, acostumadas àquele métier, as pessoas, quando veem a tua humildade, que você realmente não está com o nariz empinado, e que você pode aprender muito, e Deus te dando a oportunidade, dali você está em companhia daquelas pessoas, e você aquilatar conhecimento, aí você vai ver como é bom a gente ser verdadeiro. Não precisa a gente ficar com o nariz em pé, querendo ser isso, ser aquilo. Seja verdadeiro, seja transparente. Leva ao coração de cada um de nós. A mensagem, ela chega no coração de cada um de nós. E essa moça, ela faz isso muito bem, porque ela é transparente. Senão, não teria o convite. Não Verdade, teria. mas é que não sou eu necessariamente, é você. Porque várias pessoas falaram comigo, tentaram me convencer, tentaram, sabe, extrair de mim, assim, no sentido de me convencer mesmo, que dar entrevista, me convidaram, por quantas, várias Eu vezes, sei, falei, não muita é o gente. É. momento, não é o momento, Eu não, passei. não, Quantas não. vezes eu vi isso de E você? a Mara contando através da sua história de vida, através de você, do seu jeito mesmo. Eu não sei, eu comecei a falar, eu fui me sentindo mais acolhida, mais à vontade e alguma coisa me dizia, isso eu vou sempre lhe falar.
Não adianta. Alguma coisa, falava, vai ser para Mara Cedro que você vai conversar, vai dar entrevista, Mas é a Mara Cedro. Linda, isso não eu adianta. entendo, sabe como? Você vê que eu não insisti. Eu convidei, acho que duas vezes. Teve o Iório, teve a Raquel, teve a Joy, teve tantos outros que agora eu não estou lembrando para te falar assim, mas porque são vários parceiros nesse tempo todo. Me perdoe se eu esqueci de alguém, a gente vai lembrando. Não, são todos queridaços. Sim, sabe quem vai estar conosco? Justiniano, Sabe quem vai estar conosco? Quem? No Pod com Mara Cedro, depois o Pod com Joy Hernandes. A Joy Hernandes. Nossa querida vai estar aqui também. Ela já veio, fez a gravação. E a Joy fala bem. A Joy fala muito bem. Eu quero convidar também a nossa querida menina meu Deus, que cozinha divinamente bem. A Raquel. A Raquel, desculpa. Olha, chega essa hora, a cabecinha tá mil. A Raquel fala muito bem, entrevista. Raquel, você vai estar aqui conosco. Lembra, eu me comprometi com você, nós estávamos num evento, recebendo uma premiação lá na LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu quero ver se para a semana, Raquel... E você sabe que eu estou me recuperando de uma cirurgia, não é verdade? E eu quero estar te recebendo aqui com todo o amor e carinho. Você lembra, você falou, não vai esquecer de mim, Maraça. Não, você está aqui, você mora no meu coração. E Iório, também combinei com você, em breve você vai estar aqui com a gente, com certeza, porque eu tenho muito respeito por vocês. E como eu disse, gente, e torno a dizer, eu sou uma eterna aprendiz. Porque, não pense você, eu aprendo com você, aprendi muita coisa com você hoje. Muita coisa. Nossa, quem dera, não pense, Mara. Amor, a vida é uma troca de energia, é uma troca de... Não, aqui ninguém está disputando nada. O que a gente faz é realmente passar um conteúdo que você em casa, você fala, poxa, mas eu também posso. Por que não? Você pode todas as coisas. Quando você tem compromisso com o único que você deve realmente dar atenção máxima, porque não adianta querer agradar fulano, ciclano e beltrano se você não está com ele. Você está sozinha. Não adianta, porque não vai dar certo. Não adianta. Mas quando você tem um compromisso com Deus, não importa a sua religião, importa que você tenha um comprometimento com Deus, com o teu Criador. Ele mesmo, aos poucos, quando ele sente teu coração, que você realmente está aberta, ele vai abrindo as portas. E tem sido assim. Toda a minha vida foi assim, Maristela. Toda a minha vida. Por mais que tentem fechar, né? Por mais que pode olhar isso, pode secar, pode... Não adianta. Quando você... Ele, às vezes, permite que, às vezes, a gente dê uma descida, assim, um pouquinho. Fala, olha, talvez se você tivesse guardado um pouquinho mais... Não é ser miserável, não é ser miserável. Mas é ter... Esse comprometimento com Deus faz com que a gente saiba administrar melhor. A gente não precisa... Você tem que ser bom, é necessário, porque é crescimento nosso, mas você não precisa também distribuir, não é verdade? De uma forma... Não. É, em primeiro lugar, Deus, a família, o nosso trabalho, a nossa sobrevivência... E também aquilo que a gente vai aplicar, onde a gente vai aplicar, aonde a gente vai fazer caridade. Para tudo a gente tem que ter sabedoria. Se essa sabedoria vem dele. Se a gente não tem um comprometimento com ele, às vezes a gente acaba soltando demais. Então, e ele nos chama com todo o amor e carinho. Não é passar a dificuldade que a gente passa, a gente tem que olhar que ele está nos mantendo vivos. Ah, mas Mara, é porque você não conhece minha vida. Tem muita gente que fala assim. Ah, porque você não conhece onde eu moro, é longe, eu tomo não sei quanto. Gente, tudo passa, desde que a gente tenha um compromisso com ele, em primeiro lugar. Não adianta eu ter um compromisso com ela, Serjão, com meus filhos, se eu não tiver com ele. Não adianta. A coisa não caminha. E pode ter o olhar gordo como for. As pessoas, às vezes, a gente passa uma vida inteira na jugular da gente, mas isso, ele também nos abastece de sabedoria para a gente poder dar um basta. Isso quando a gente permite. Então, acorda para a vida. Maristela, meu amor. Não, mas ainda tem um presente aqui para você. Ai, meu Deus do céu. Sérgio Oliveira. Sérgio, essa menina, meu Deus do céu, ela quer que eu tenha um troço. Porque você viu a cafeteira, 0 quilômetro, maravilhosa. As xícaras, você viu? Ai, aquelas xícaras, eu não sei se eu vou estar servindo toda hora com ela, porque ela é muito chique, né? Você viu as bordas de ouro? Você viu? Os copos.
E tem mais coisa? Tem. Tem uma lembrancinha de um acessóriozinho para você. Ai, Maristela. Tem. Tudo isso é para você. Meu Deus, para todos os nossos convidados, viu, Todos Maristela? isso, Todos os convidados. nossos convidados. Gente, Maristela, esse é meu? Seu. Esse não é para convidado? Todo é seu. Não, esse é seu. Ah, gente, você tá brincando, Maristela. Seu, todo seu. Maristela, meu amor. É minha mesmo? Sua mesmo. Sério? Gente, Maristela, eu, como não estou enxergando bem, me ajuda. Eu tenho medo de fazer. Por gentileza, me ajuda. É uma pulseira linda. Eu não sei se vocês. Se essa imagem. Maristela, você me ajuda? Aí. É sua, Mara, para usar. Ai, olha, ela gente, brilha. Olha aqui, gente, pelo amor de Deus. Imagina, 67 anos. Como Deus é bom, gente. Olha só. E Deus sabe que a minha amizade, o meu carinho, o meu respeito, como profissional, como ser humano, é muito bom ter esse apoio. É óbvio, gente. É óbvio ter muito. É maravilhoso. Você não sabe como é bom se olhar no olho da pessoa. Como eu estou olhando. Essa oportunidade. Nossa, olha que coisa mais linda. Ficou Essa é lindo minha. mesmo, ficou bonita. É sua, é sua. Essa é minha. É E pra olha, você. isso aqui, também ganhei dela. Olha, gente, olha aqui. Olha, Ficou lindo, né? maravilhoso. Ficou lindo. Maravilhoso. Então, gente, como é bom. Em primeiro lugar, antes de agradecer a ela, eu agradeço a Deus. Faça isso. E às vezes as pessoas, elas olham no que tem no vizinho, mas não olham o que Deus tem dado para elas. Eu sou uma pessoa imensamente grata por tudo que Ele tem me proporcionado minha vida inteira. Até quando eu passei. A pessoa às vezes fala, você nunca soube o que é dificuldade. Gente, Deus é maravilhoso. Eu já contei algumas vezes essa história, não quero hoje novamente. Mas eu acho que você tem que, só sem querer te interromper, como dizia o Jô Soares, né? Mas já te interrompendo, você deveria escrever um livro. Eu sou coautora de 4 livros. Sou coautora, não sou autora, sou coautora com outras escritoras. Mas nós vamos falar a respeito disso, não só para Mara Cedro, como para você, Maristela opa. Pedrotti, e para você. Porque a ideia daqui, gente, é juntar saberes. Esses saberes dela, de Maristela, do nosso mestre JB, da nossa querida Miriam Gonçalves, que está em Miami, que mora em Miami, foi apresentadora há muitos anos da Record, da TV Nossa, Gazeta. que bacana, já Esteve pensou? conosco aqui no Brasil, volta agora em agosto, e ela vai estar com Pode com Mara Cedro e Pode com Miriam Gonçalves. Gente, nós queremos pegar os saberes, conteúdos que você ouça e que você fala, eu também posso. Não importa, você tem que parar de pensar porque eu moro longe, porque eu não posso tomar um táxi, eu não posso tomar... Às vezes eu tenho que economizar. Gente, todos nós podemos. Todos nós. Porque a gente tem um Deus que abastece a todos nós. E quando a gente tem um coração que realmente está voltado para Ele, Ele abre as portas, de alguma maneira Ele abre. A gente faz a nossa parte, o nosso melhor. E nunca fique, porque Deus não olha para mim, e ficar olhando só o do vizinho. Faça o teu melhor. Porque senão você vai ficar na fila, gente. Porque Ele vê as nossas ações. Você vai ficar na fila a vida toda. Você vai estar com 90 anos, 100 anos. Você fala, mas poxa, porque a vizinha progride, fulano progride. Ô, Mara. Mas Tem gente que nem consegue nascer, Mara. Não. Outros morrem no meio do caminho. Então. E depois falam que a gente que é velha. Não é? Não é, Tem uma Mara? é A verdade. vida, estar vivo na nossa idade, quase na sua idade, na minha idade. Gente, agradecer. É um privilégio. Agradeço a Deus se vocês chegarem na nossa, na dela, na minha, na dela. E porque, sempre olha, pode. eu vejo assim que os meus pais, graças a Deus eu ainda os tenho, graças a Deus. Quantos amigos eu já perdi pelo caminho, já não estão mais comigo, né? Porque já faleceram. Quantos parentes já não se foram. E, enfim, estar vivo é uma dádiva. É uma dádiva, é um presente de Deus. E eu ainda tenho sonhos. E eu, com 67 anos... Eu ainda sonho. Gente, é possível viver. Gente, Deus me abasteceu, graças a Deus, com muitos conhecidos, mas grandes amigos.
aqueles que são... É importante você acreditar que é possível, apesar de muitas pessoas chegarem para você, para mim já chegaram e falaram, poxa, você já passou de tal idade, você não sei o quê. Eu falei, Linda, não, eu acho que ainda é possível ser tudo é feliz e possível. viver. Tudo, eu posso dizer Eu que ainda tudo. acho que é possível. E eu falo para você, não importa a condição que você Às vezes esteja. vem pessoas querendo minar os meus sonhos, e eu fico até meio triste, mas Não, eu mas não falo... fique. Sabe por quê? Essa Aí eu pessoa... aí eu falo, não, ainda é possível. Tudo é possível. Ainda é Linda, possível, porque desde o momento que a gente crê num Deus a maravilhoso saúde é muito importante. Eu não perdendo a saúde, os sonhos e a eu fé. resgato. E a A fé. saúde e a fé, os sonhos eu resgato, mesmo que você, que não acredita, que depois de uma idade não seja possível, os sonhos, por mais que você, com suas palavras cruéis ou ofensivas, que eu acho que vai chegar em quem ofende, os sonhos eu posso resgatar com ou sem dinheiro, entendeu? Os Sempre. sonhos é o que alimenta a alma, e isso ninguém pode tirar de quem tem fé, de quem tem, de Acredita. quem acredita, independentemente da idade que se tenha. Então, é importante não desistir jamais daquilo que você acha que pode chegar, do que você pode viver e pode alcançar. Não importa da boca de quem esteja saindo para te derrubar. Esteja você numa cama, num leito de hospital, sofrido um acidente, machucado ou não, entendeu? Acredite em você, que você vai superar, e não importa o que você tenha perdido ou deixado de ganhar. Você vai passar, as águas turbulentas irão ficar calmas, o caminho será aberto e pessoas boas serão postas, porque depois da tempestade sempre vem a bonança. E Deus é contigo, ou seja, existe um momento para tudo debaixo do céu. E chegará o seu momento. Basta você continuar acreditando em si mesmo, fortalecer a tua fé, se fortalecer para a próxima oportunidade, para continuar a sua jornada. E seguir em frente, continuar o seu caminho, vira a página, vai em frente, esquece e vira a página. Perdoa o que te ofendeu E segue. e segue adiante. Não deixa mais isso te ferir, te machucar. Perdoa todos aqueles que te ofenderam com palavras ou com atitudes e segue em frente. Não compre briga. E se for para entrar, que seja para ganhar, jamais para perder. Para ganhar na fé, na crença, sem briga, mas no seu coração. Só entra naquilo que você acredita, mas se prepare antes, porque a batalha é feroz, você não vai estar sozinha. Então, se prepare e, quando estiver pronta, entra. Entra para ganhar, que Deus será contigo. É isso que eu digo. E é bem isso, gente, é bem isso. Olha, eu acredito que Deus quer a todos. Não quer a todos só. Quando eu falo, não é só para salvação, mas eu falo, Ele permite que a gente esteja aqui, é para que a gente acredite nos nossos sonhos, realize nossos sonhos, por mais difícil. Mas Ele quer ver onde estão as suas ações, Ele quer ver onde está o seu coração. Porque às vezes as pessoas acham... tem gente que se acha a esperta da esperta do esperto, não é? Ai, porque... Não, porque ela não vai descobrir nunca, eu vou fazer isso. Sabe o que acontece? Você está sempre indo para o último da fila. E quem faz isso não é os outros, quem faz isso contigo é Deus. Porque Ele faz até você perceber que as suas ações dependem se está realmente ali junto com aquilo que Deus quer para a tua vida. Tem gente que acha que passa uma vida enganando os outros. Não é verdade? Tem gente que é assim, Maristela. Tem gente... Eu conheço gente assim, que eu passei uma vida
Mames, 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 querida. E todo mundo falava, e eu tinha peninha, 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 porque tadinha, tão linda, tão fofa, tão bonita, fala tão bem, tão gracinha. Gente, é uma criança quase, só tem idade, mas é uma menina. E depois eu descobri com os meus, depois de tantos anos, descobri com meus próprios olhos, que vive de mentira, só de mentira, de jugular em jugular, se fazendo, você percebe? Mas a mentira, uma hora Não, linda. alguém descobre, E né? assim, as coisas. E depois fica tão ruim. As coisas só acontecem quando Deus abre, vai encaminhando pessoas boas para quando Ele vê o nosso coração. Quando você acha que você é o grande arquiteto da mentira, de fazer as coisas escondidos, a preguiça. Eu vou fazer o de. Eu não vou, não. A Maristela hoje, ela faça sozinha o podcast. Eu vou ficar aqui. Maristela, se vira, viu? Agora é seu, tá? Quer deixar eu falando o dia inteiro? Eu falo, hein? Não é? Vai ser legal. Gente, então veja. Eu falo sozinha, né? eu fico falando. Eu vou adorar falar, hein? Vê as nossas ações. Quando você está realmente dentro de uma retidão, sabe, de quer vencer, mas é vencer com as coisas boas, que você, mesmo na dificuldade, você está ajudando aqui e ali e fazendo o teu melhor, sem estar explorando ninguém. Porque na hora que você acha que você está sendo muito esperta, muito esperto, não adianta chamar de mames. Mames, olha a tua vida como esteve a vida inteira. Quantos anos? 30, 40 anos. Mames, mames, mas vive, sabe do quê? De esmola de um e de outro. Porque fazer o que faz, ficar uma vida inteira na jugular das pessoas, concorda comigo que é viver de esmola? Ai, linda, eu preciso de sapato. Ai, eu preciso de cabelo. Ai, Maristela, Ai, Maristela, eu preciso me vestir melhor. Você não quer que a sua boutique me vista? Ai, Maristela, eu preciso de pôr dentinhos novos. Maristela, eu preciso colocar lente no meus... Mames, e não é só com uma pessoa, e as pessoas estão te avisando, Eu digo sempre, gente, eu não quero nunca que as pessoas me suportem. Eu quero que as pessoas me amem e me respeitem, porque senão não precisa. Acho que ninguém é obrigada a suportar ninguém. Aí fica desagradável ser assim, né? Então, sabe, sabendo que a outra pessoa não quer amizade, se pendurar na pessoa para sair numa foto, você tá me entendendo? Abraçar a pessoa que... O rapaz lá já falou, olha, por favor, quero distância de você. E a pessoa fica se agarrando para mostrar que tem... Nossa, como eu tenho seguido... Gente, tenhamos vergonha na cara, tenhamos amor próprio. Se você não tem respeito por você, você não vai ter por ninguém. Exatamente. Sabe? Então, vamos acordar para a vida. Quando nós temos retidão na nossa vida, respeito por si próprio, a gente tem um respeito por outro. E isso não precisa você ter 10 universidades. Não precisa nada disso. A gente tem sabedoria suficiente, tá? Então, acordem para a vida. Tenham realmente essa comunhão com Ele, porque Ele nos dá essa sabedoria, discernimento de como proceder, de como agir. É com trabalho. Uma amiga presentear, uma amiga nos ajudar, estarmos numa parceria é uma coisa, mas você passar uma vida inteira na jugular das pessoas, o que você ganhou esses anos todos? Nem respeito, porque muitas pessoas te recebem em casa porque são obrigadas a receber com quem você vai, porque a pessoa ainda não caiu a ficha como eu não tinha caído há muitos anos. Mais por obrigação, fica uma coisa... É o que eu falo. É. Não quero que me suportem. Ou me ama e me respeita, ou senão, esquece que eu existo. Reflitam. Estela, meu amor, eu espero, essa semana toda você possa estar comigo aqui. Eu não sei como é que você está, mas nós estamos com vários convidados. Espero que você possa, que você goste e tenha inteira liberdade de falar, Mara, eu achei que ia ser assim, achei que ia ser assado, eu não senti no meu... E quero que você também fale, Eu lógico. estou me sentindo super importante. Você, porque, olha, eu sempre assisto os outros, né? Sempre assisti, era o meu sonho. Sabe quando eu era menor, né? Eu sonhava em participar do Jô Soares.
Ai, Era o olha, sonho da minha vida. Eu falei, meu Deus, aí ele morreu. Eu falei, meu Deus, ele morreu. amor, Eu não tive chance nem de todos tentar ser nós... alguém, né? Tipo Não, assim, dele me você é encontrar. alguém, você já é. Na época É. dele me encontrar, assim, tipo. Aí todos os meus como diria Cazuza, meus heróis, né? Da TV. E hoje eu tô me sentindo assim, a pessoa mais importante do mundo, modestamente falando. Mas Linda, com mas muito você é. orgulho de estar Mas sendo você convidada é. por você, Você é. humildemente falando, E não é eu, porque... Mara Cedro, Não, falando. você é a Mara Cedro, você é a Entende? Mara Cedro. Meu amor, Pra mas mim é. você é a Maristela, que assim, Ah, não é só por causa da Maristela Joias. mas eu não me Entenda vejo isso. assim. É como é aquele negócio, eu ainda não. Eu sou uma marca que não tem. Né, eu sou Nanda, uma marca não, que não, cresceu bastante, como eu te muito. falei, né? Já tá. Muita gente que eu encontro fala, já ouvi falar, tem a sua. E não Tem é sua só por causa joia. da sua marca, desculpa. A Maristela Pedrotti, como ser Sim. humano, como pessoa, como Mas ser humano. essa é uma situação que eu sempre assisti, vejam, e nunca. É a primeira vez que eu estou participando de uma coisa que eu sempre assisti de casa, no celular, na televisão, entendeu? E é a primeira vez que eu, em corpo físico, matéria, ser humano, né? Estou aqui participando com a Mara Cedro, em corpo presente, Ai, tá sendo. entendeu? E à Então vontade. está sendo muito gratificante. Nem eu estou acreditando. Imagina. Está sendo edificante Não. demais para mim. Estou muito agradecida, porque para mim é uma coisa que são coisas maravilhosas que estão acontecendo na minha vida. Eu só tenho que agradecer mesmo. E oportunidades únicas. Gente, sério, é um pod com a Mara Cedro, que o lugar é milionário, Ai, entendeu? gente, Então, olha, é só gente, quem é está porque aqui ela é pra ver. amiga. Não, é Não. sério, eu estou impressionada, porque a ilha de edição que ela tem aqui Ai, gente. é só nos lugares, assim, de quem... A quantidade de computadores, só esse lugar aqui, que vocês estão vendo só a mim e ela, né? O Sérgio. Mas a ilha de edição, o lugar, a quantidade de computador é algo assim de milhões, entendeu? É, mas eu vejo. É uma joalheria milionária que eu não tenho. Tem sim. Então, tipo, é uma super joalheria milionária em Amor. termos de tudo aqui dentro, que eu tô impressionada. Amor, eu acho que. Eu acho que só uma televisão que se compete com a Mara Não, Cedro, uma eu vejo- Globo, não, um gente, SBT, não. É que ela uma realmente, Record, essa uma menina Rede doce. TV. Não, discordo. Eu acho que é desculpa. só isso mesmo. Eu vejo o seguinte, ela é uma menina que realmente é essa doçura. E não é capa, não é fake. É ela, a Maristela, desde que ela falou não para mim, desde o primeiro não, que não estava preparada para entrevista, estava, ela sempre não foi essa estava. menina que não é fake, essa menina doce, essa menina amiga, essa pessoa que, assim, Deus toca o nosso coração. Vocês vão gostar realmente do Mais nosso que estúdio. isso, é só uma UTI, gente. Pra falar a verdade. Mais que isso aqui, é só uma UTI cheia de equipamento, assim, sabe? Você numa UTI cheia de equipamento, maquinário lá, tal, ligando tudo. Ah. É uma TV e uma UTI, mais que isso aqui, porque é muito equipamento. Ela tem um coração generoso, gente. Mas Não, tá, é verdade. realmente o estúdio aqui na Avenida Paulista está muito bem equipado. Nós temos aí o Serjão, E a vista? Sérgio Oliveira, que é um tremendo profissional, profissional. É o cara. Às vezes eu quero matar ali um pouquinho, ele quer matar um pouquinho, porque a gente diverge às vezes em algumas coisas, mas eu reconheço como profissional. A gente diverge em algumas coisas, Gente mas boa, gente boa, Então, educado, gente, simpático. eu falo que é assim, e aqui quando a pessoa Charmoso chega... também, né? Pode elogiar, É, né, pode, moço, lógico. né? E aqui não é meu. Pode. Não é do pode, Hélio pode. Souto, não é do Júlio Souto, é nosso. É nosso. nosso. Porque E a vista? Você falou não da é? vista que a gente Paulista, tem aqui na né? 19º andar. E a outra, vista. quem vem de metrô desce aqui no... Isso aqui é um panorâmico. Né? Desce na Eu não preciso nem frente... estar no helicóptero aqui para ver tudo, né? A gente vê tudo. Não, é aqui. maravilhoso. Realmente É uma panorâmica, panorâmica. É de Deus, eu falo que sempre que é de Deus, né? A pessoa que quer vir com o carro entra direto aqui pela Manuel da Nóbrega, vem direto no nosso estacionamento. Quem vem ou de Uber, ou quem vem de táxi, ou quem vem de metrô, que é muito próximo. Toda a segurança para entrar também, tem uma super segurança para entrar. Não entra gente. aqui, tudo é fotografado, tudo a gente tem desde das outras salas,
Aqui no centro, tudo. Tem segurança em tudo. Câmera onde... Só não tem câmera nos banheiros, porque o resto realmente tem câmera em todo lugar. Sabe, porque para segurança, acho que de todos nós, quem nós recebemos aqui, os nossos convidados, a nós mesmos, não é verdade? Serjão. Então, gente, olha, eu digo sempre, o que vocês precisarem, sabe, de repente, olha, a gente está aqui com a empresa, a gente precisa fazer a divulgação. Mara, olha, adorei a Maristela, eu vou com a Maristela, a gente vai fazer a filmagem, a gente faz realmente uma produção incrível com o nosso querido Serjão. Serjão, dá para você dar uma corrida aqui, dar um abraço na véia, se aparecer também, eu acho importante. Isso está sendo filmado, do mesmo jeito, né? Nada vai sair do lugar, né? Não sai. Tá? Então, eu acho, gente... Só que, ele que sai do lugar. As coisas vem não cá, saem. Sérgio, não precisa ficar se arrumando, não precisa passar perfume, vem cá. Passa perfume. Ó, Sérgio Sampaio, nosso beijo. Sérgio Oliveira aqui conosco, gente de confiança. Você toma um cafezinho Gente com a gente, boa. agora com as xícaras que a Maristela deu, que são chiques demais. Vai ter que último, mostrar chiques né? copos, Não, né, Mara? não, quando você voltar agora essa semana, a gente mostra. Tá Aí bom, vai ter tá lavadinhas. Só vou inaugurar com você. Ah, tá ótimo. Né? E eu posso dizer o seguinte, gente, o nosso podcast hoje, geralmente é 50 minutos, eu deixei à vontade, deixei fluir para que vocês conheçam um pouco da história dessa mulher maravilhosa. Nós vamos estar juntas sempre que ela puder, porque eu não posso abandonar os eventos lá fora e ela também não pode abandonar a empresa dela, a Maristela. É isso que nos dá condições de estarmos aqui. Você, empresário que está nos assistindo, Mara, eu quero uma entrevista com a... Eu quero ser entrevistada pela Maristela Joia. Por que não? Aí nós passamos teu endereço, marcamos teu horário, porque aqui a gente atende só com hora marcada. Não adianta chegar lá embaixo na recepção, nas seguranças, né? Lá tudo é fotografado, você tem que dar o documento. Você não sobe. Se a Muita gente... segurança mesmo. Muito, porque a gente já deixa avisado, olha, tal hora eu vou receber tal pessoa. Se alguém ouviu isso e mandou outra pessoa no lugar... Eles lá embaixo, os seguranças, que são vários lá embaixo na portaria, além de fotografar, pegar seu documento, vão ligar. Olha, pode subir? Pode. Não pode. Não sei quem é, não recebo. Primeiro, porque se é amigo, é respeitoso. Não vai chegar aqui e ficar de bobeira aguardando. Não é verdade? É verdade. Então, queridos... Vocês aqui têm total segurança. Vários empresários que estão vindo do interior de São Paulo me perguntaram, Mara, mas é segurança? A gente pode ir sem estar com o segurança da gente, o motorista da gente? Inteiramente seguro, gente. Inteiramente seguro. E eu gosto de marcar, principalmente quando a pessoa não conhece o espaço, para a gente ficar mais tempo, para a pessoa ficar à vontade, para a pessoa ver que realmente não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sempre falo que a comunicação, em primeiro lugar, a gente o olhar, Visual. o visual. E segundo, o que a gente passa daqui com a transparência e com a veracidade. Não adianta a gente vir pintado de ouro. Nem de prata, né? Nem de prata, nem de ouro. Nem de ouro, nem de nem prata. de ouro, nem de prata. Se você não passar, primeiro, no teu olhar. Segundo, sabe, a segurança, a transparência e a veracidade, nem perca tempo, nem dinheiro. Não perca. Não perca, não vale a pena, porque as pessoas estão tão já cansadas de batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão, tudo na decoreba, olha para vender o produto, para enfiar o produto goela abaixo, não é verdade? Verdade. Tudo muito bonitinho, olha, porque esse vinho, gente, ou eu gosto ou eu não gosto, é bom ou não é, porque senão, por que eu vou dar continuidade como apoiador? Que às vezes o vinho, como é que eu tenho coragem de indicar para vocês? Se realmente, além da amizade, o produto eu vejo que não é, e ela também, ela tem essa sensibilidade, e essa, sabe, de falar, Mara, eu tenho um apoiador, mas eu não quero trazer para a gente que não vale a pena. Sim. É melhor perder de um lado, não é perder, Deixar de ganhar, deixar de ganhar, do que a gente ter pessoas ao nosso lado. que não vão agregar nada, vão... Gente, nós queremos agregar, sabe o quê? Amorosidade, carinho, fornecer, sabe, histórias que você aí toquem teu coração, histórias verdadeiras, verídicas, sabe? Não queremos vocês só aqui de repente, olha, não, vou fazer aí a minha empresa, meu escritório, minha boutique, minha loja no shopping. Não importa o que seja, importa o que você tem para você passar.
porque a gente tenta dar o nosso melhor. Agora, se realmente aquilo que você vai passar não é verdadeiro e a gente pesquisar, porque a gente pesquisa, É. não vale a pena, não perde teu Tem tempo, tudo não. no Google, né? Não, e só no Google E não, a gente tem outras fontes que também, assim, porque não jornalismo. adianta, não adianta, não adianta. Vai perder teu tempo, teu dinheiro e não é. Eu acho que esse espaço foi feito com tanto amor e com tanto carinho e com tanta bênção de Deus que eu quero, amanhã mais tarde, ao invés de você vir fazer só sua entrevista, eu quero que você esteja contando a sua história real de vida, como foi a da Maristela, como foi da Joy Hernandes, da nossa querida Miriam Gonçalves. Meu Deus, nós tivemos aqui tantos, não é verdade? E eu não soltei ainda os podcasts, vocês devem estar questionando, por que você não soltou? Porque eu quero igualdade em todos. Não importa o que, igualdade no sentido de respeito. Para mim, não tem quem tem mais e tem menos. Não importa. O que importa é o caráter de quem chegou e desse. Então, o Sérgio sabe, eu falei, eu quero padronizar. Todos têm o nosso respeito e o nosso carinho. E se não é para ter, não quero aqui. Então, a gente está fazendo umas chamadinhas, nós estamos fazendo umas cabeças, não é? Vocês já perceberam. Para vocês saberem quem é a Maristela. Puxa, Joy Hernandes. A Joy, ela teve programa na TV aberta, igual a Mara Sado, anos e anos da vida dela. Meu Deus do céu, nós temos gente muito boa. JB Oliveira, quem não conhece o JB Oliveira, gente? Um dos maiores mestres de cerimônia, advogado, sabe? Uma pessoa, gente, meu Deus do céu, agregador do que é bom só, porque ele pensa exatamente como eu. Aquilo que não é bom, não adianta, não é o dinheiro que vai comprar. Precisamos, lógico, porque os boletos, não é verdade? Os boletos chegam, realmente o aluguel de um local como esse não sai na urina, não é verdade? É verdade. Mas assim, se não for dentro do que nós realmente queremos, você vai perder seu tempo, porque não vai dar continuidade. Tem gente em tudo quanto é lugar fazendo podcast, mas se você realmente é gente com G maiúsculo, tem compromisso com Deus, liga para a nossa produção, 11 947 10 0015, para Maristela Pedrotti, Maristela Joias, telefone 11 98 444 1346. de novo. 11 98 444 1346. Lembrando que tem que mandar mensagem no WhatsApp, porque ligação nós não atendemos. Eu, no caso, não atendo, né? Tem que ser só através de mensagem. Então, gente, porque hoje em dia tem que ter segurança. Só atendo pessoas conhecidas. Segurança, meu amor. Se não tiver segurança, eu quero gente que venham realmente agregar mais e mais valores. E que você, amanhã, mais tarde, se estiver dentro desse mesmo pensar, desse mesmo maneira de seguir a vida, esteja conosco. Que Deus abençoe a sua vida em todas as áreas. Maristela. Muito obrigada, Mara. Eu aguardo Obrigada a todos que você. vocês. Eu vou te passar todo o agendamento que nós temos. Se houver possibilidade dentro da agenda, tu já deu início. Amém, amém, amém. Gente, e orem por Muito nós. obrigada. Orem por nós. Orem por nós, que uma oração, quando é de uma pessoa de coração, faz a diferença para a nossa saúde. Eu sempre falo, Senhor, eu preciso de saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde financeira. Principalmente a saúde, sabe do quê, gente? Sabe? De Deus realmente estar conosco o tempo todo. Ele realmente sentir orgulho de cada um de nós. Sabe, do nosso caráter e do que Ele realmente tem para a nossa vida. Porque senão Ele puxa para um lado e a gente puxa para o outro. Porque Ele dá o livre-arbítrio. Que escolha nós temos? Uma única. Eu não vejo duas. Beijo no coração. Se despeça à Beijo. vontade. Muito obrigada a todos. Desculpa a minha voz. Não tem que Eu desculpar estava um nada, pouco tá linda. gripada, né? Mas, enfim. Maravilhosa. E, gente, quando eu falo maravilhosa, sempre vai ter alguém aí do outro lado, sabe aquela coisinha feia? Ai, só porque ela é amiga. Querido, se ela não tivesse caráter, porque isso aqui é lindo, maravilhoso, tudo, mas não é tudo na vida. Não é tudo. Não é tudo. Pense bem, você também da sua casa, reflita sobre isso. Será que você quer só conhecer pessoas que podem te trazer presentes porque tem uma situação que
futuro apoio. Será que é só isso que vale na vida? Deus nos dá discernimento. Use o discernimento que vem do Espírito Santo de Deus. Se vale a pena. Tem dinheiro que não vale a pena, não te compra, não vale a pena.